Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Bleach Transmigrador Desafortunado. Capítulo 71. Como esperado, Ichigo encontrou outro Shinigami e aquela garotinha no pátio. Ainda está muito frio aqui fora, princesa Hurishio. Vamos voltar para casa, disse um Shinigami alto, aconselhando gentilmente a garota chamada Hurishio. Se você tem negócios a tratar com Kurosaki Ichigo, terá que esperar. Sua Alteza precisa descansar agora, disse Inuso sem rodeios. Depois de falar, ele criou uma barreira com Kido. Essa atitude arrogante realmente irritou Ichigo. Bastardo! Nem o Byakuya falou comigo daquele jeito. Mas os três que tinham entrado não ouviram, caso contrário, teriam molhado as calças de medo. Rukia, esfregando o queixo, murmurou. Já que eles estão usando Jigai, alguém deve tê-los providenciado. Ichigo se acalmou. Você quer dizer a loja Urahara? Rukia assentiu. Afinal, pessoas como você e Senna são raras. Outros Shinigami precisam de Jigai para atuar no mundo humano. Então vamos perguntar para aquele cara do chapéu. Ichigo disse irritado. Eu vou sozinha. Ichigo, fique com Chillen em casa. Se algum Hollow aparecer, você será necessário, instruiu Rukia. Eu também vou. Quero comprar uma coisa, disse Senna. Tudo bem, Rukia concordou. Como eles iriam morar juntos, não era bom discutir o tempo todo. Brigas constantes os desgastariam. Ichigo não fez objeções. Entretanto, quando Rukia e Senna retornaram naquela noite, ambas estavam carrancudas. O que houve? O Urahara te irritou? Perguntou Ichigo, confuso. Nós nem vimos Kizuki Urahara, respondeu Senna, irritado. Sim, e aquele cara chamado Tetsuri se recusou a nos dizer quem são esses três, alegando confidencialidade comercial, acrescentou Rukia com uma carranca. Ichigo coçou o queixo. Será que aquela garotinha é mesmo uma nobre? Mas mesmo que seja, disse Senna, o status dela pode ser maior que o seu, Rukia. Você é a herdeira do clã Kushiki, o topo das 4 grandes casas nobres. E você não viaja com tanta pompa. Rukia deu de ombros. Nossa família Kushiki não se importa com isso. Até meu irmão viaja sozinho. Quando você ouviu cercado de acompanhantes? Ichigo suspirou. Exatamente. Só nobres que precisam se exibir agiriam assim. Enquanto isso, chegaram notícias de Yoruichi e Byakuya. Nenhuma das 4 grandes casas nobres havia usado o Senkaimon recentemente. O que significava que apenas um portão havia sido usado recentemente. No dia seguinte, na escola, Ichigo e os outros ficaram surpresos com o novo aluno transferido. Sim, eram Hurishio e seus 2 assistentes. Oriumi se inclinou na direção de Rukia e sussurrou. Essas 3 não parecem estudantes do ensino médio, parecem? Ichigo franziu a testa. Aqueles 3 estavam claramente ali por ele. Mas não disseram o porquê e apenas o cercaram. Era irritante. E não apenas Ichigo. Até Tatsuki e os outros notaram que algo estava errado. A maneira como aqueles 3 se comportavam claramente gritava a Sociedade das Almas. Mas como eles não estavam sendo abertamente hostis, Ichigo escolheu ignorá-los e viver sua vida normalmente. Tarde da noite. Ichigo estava dormindo profundamente quando de repente sentiu um aumento na pressão espiritual dos vizinhos. Ele instintivamente acordou, transformado em Shinigami, e pulou para o telhado. Ele não estava sozinho. Rukia e Senna apareceram ao lado dele. O que está acontecendo? Perguntou Senna. Tem alguma coisa acontecendo na casa ao lado. A reiatsu deles aumentou de repente, explicou Ichigo. Nesse momento, Inuso atravessou o telhado e caiu na frente de Ichigo, implorando. Kurosaki Ichigo dono. Por favor, nos ajude. Ichigo ficou confuso com a mudança repentina de atitude. Ainda assim, diferente de um certo oficial que ri de tudo, Ichigo permaneceu calmo e perguntou. Quem são vocês? Por favor, ajude-nos primeiro, Ichigo dono. Explicaremos tudo depois, implorou Inuso, extraordinariamente educado. Ichigo olhou para Rukia e Senna. Vamos ajudá-los primeiro, disse Rukia. Afinal, eles eram nobres, tecnicamente vassalos da família Kushiki. Se Byakuya nunca se casasse, a linhagem principal da família poderia passar para Rukia. Isso tornaria essas pessoas, seus subordinados. Tudo bem, Ichigo concordou. Ele e Inuso pularam pelo buraco para dentro da sala, apenas para descobrir que Hurishio já havia sido carregado pelos outros Shinigami. Mas o assassino ainda estava lá dentro. Ichigo grunhiu balançando sua Zanpakutou em direção a uma sombra. Uma lâmina estranha bloqueou seu golpe. Uma vez descoberto, o assassino fugiu pelo buraco no telhado que Inuso havia feito. Mas outros 2 já estavam esperando lá fora. Volte aqui! Gritou Rukia. Ela lançou um Bakudou que empurrou o assassino mascarado para trás. Ele tentou redirecionar sua trajetória e caiu no telhado em vez de bater no quarto. Ichigo pulou no telhado. Quem é você? O homem não disse nada. Seu braço direito segurava uma arma bizarra. Havia até um espelho na ponta da lâmina. Ichigo nunca tinha visto tal design antes, mas não hesitou. O homem usou o espelho para refletir o luar, cegando Rukia e Senna momentaneamente. Mas Ichigo permaneceu Shin. Com um único golpe, Ichigo cortou o braço do homem. A dor intensa fez o assassino gritar. Ah! Mas também o acordou. Ele se virou para fugir. Nem pense nisso, Jetsuga Tensho. Ichigo balançou sua lâmina no ar. Para sua surpresa, o assassino nem tentou se esquivar. Ele se virou e avançou direto para a explosão. Bom! O corpo do assassino foi consumido pelo ataque, dissolvendo-se em partículas espirituais, não deixando nada para trás. Isso deixou Ichigo atordoado. Aquilo era um agente da morte? Rukia perguntou, chocada.
Sena se virou para Inuso. Você está sendo caçado por agentes da morte? Quem exatamente são vocês? Deixe a princesa Hurishio descansar primeiro. Explicarei tudo depois, pediu Inuso. Mutar. Dentro da sala? Hurishio estava dormindo profundamente. Inuso e o alto Shinigami se ajoelharam diante de Ishigo e dos outros. Somos servos da família Kazumioji. A princesa Hurishio é a herdeira legítima. Kazumioji Hurishio, disse Inuso. Kazumioji. A família que fabrica as armas e equipamentos da Sociedade das Almas, disse Rukia, compreendendo de repente. Você sabe sobre a família Kazumioji? Inuso ficou surpreso. Claro, Rukia é a herdeira da família Kushiki, disse Ishigo desplicentemente. Ao ouvir isso, Inuso e os outros Shinigami imediatamente se curvaram. Não percebemos que estávamos na presença da senhora Rukia. Por favor, perdoem nossa grosseria. Ishigo e Sena ficaram estremecidos com a rapidez com que mudaram de tom. Até Rukia quase saiu do personagem. Tanto para serem nobres, esses dois fracassaram em segundos. Rukia acenou rapidamente com a mão. Não precisa ser tão formal. Apenas haja normalmente. Mesmo assim, os dois permaneceram ajoelhados, visivelmente rígidos. Esqueça-me, por que você veio para o mundo humano? Hurishio não é o herdeiro? Perguntou Rukia. É uma longa história, suspirou Inuso. Os pais dela morreram. Um dos anciãos da família Yunushi vê a juventude dela como uma oportunidade para assumir o controle. Ele já assassinou vários servos leais. Não tivemos escolha a não ser fugir. E não só isso, acrescentou o outro. Ele está tentando arranjar um acidente para eliminar a princesa e proteger a família para si. É somente no mundo humano que podemos protegê-la. Mas agora, as coisas não estavam boas. Vocês acabaram de chegar e Yunushi já enviou assassinos? Perguntou Sena. Rukia franziu a testa. Se for esse o caso, por que você não relatou isso ao Gotei 13? Inuso balançou a cabeça. Como poderíamos? A família Kazumioji fabrica armas. Se o Gotei 13 descobrisse essa briga interna, a reputação da nossa família seria arruinada. Sena zombou. E além disso, você tem medo de que alguém do Gotei 13 esteja conspirando com Yunushi, não é? Os dois Shinigami permaneceram em silêncio. Não negaram. Rukia perguntou. Se a Sociedade das Almas não é segura, como você pode protegê-la aqui? Só existem duas de vocês. Inuso e os outros trocaram olhares. Ouvimos falar de Kurosaki Ishigo Dono. Toda a Sociedade das Almas sabe que o principal discípulo do capitão Unohana veio do mundo humano. E dizem que ele é tão forte quanto um capitão. Inuso olhou para Ishigo com olhos esperançosos. É por isso que usamos o Senkaimon da família Kazumioji para contatá-lo. Mas não esperávamos que você fosse ainda mais incrível do que os rumores diziam. A bajulação deles não inflou o ego de Ishigo. Ele olhou calmamente para os dois e perguntou. Vocês sabem do meu relacionamento com a Rukia, certo? Os dois assentiram. Há rumores na Sociedade das Almas de que você será o futuro marido de Lady Rukia. Isso fez Rukia corar levemente. Sena, por outro lado, bufou em desgosto. Você não tem medo de que eu use isso como uma chance de envolver o clã Kushiki? O tom de Ishigo ficou mais áspero. Ele não era burro. Não temos mais opções, respondeu Inuso. Mesmo que você ou o clã Kushiki planejem assumir o controle da família Kazumioji, nós aceitaremos, se isso significar que Sua Alteza sobreviverá. Ambos se curvaram profundamente para Ishigo e Rukia. Por favor, ajude nossa princesa. Ishigo e Rukia trocaram um olhar. Ishigo suspirou. Por que você não disse isso logo de cara? Tudo bem, eu te ajudo. Rukia cruzou os braços. Não se preocupe. A família Kushiki não iria atrás da sua família. Os Kazumioji não são tão importantes para nós. Essa declaração tranquilizou Inuso e seu companheiro, mas também os arrepiou até os ossos. Se a família Kushiki não se importasse, isso significava que eles tolerariam quem quer que comandasse a família Kazumioji, contanto que obedecessem. Os dois ficaram gratos. Vir ao mundo humano tinha sido claramente a decisão certa. Só mais uma coisa. Por favor, guarde isso em segredo de Sua Alteza. Ela é jovem e não sabe das tentativas de assassinato nem da rixa familiar. Ishigo olhou para Rukia e Sena. Elas assentiram. Tudo bem. Não vamos tocar no assunto na frente de Hurishio, ele concordou. Muito obrigado. Inuso e os outros se ajoelharam novamente, desta vez abandonando completamente todo orgulho. De volta a casa, Ishigo suspirou novamente. Então, até os nobres da Sociedade das Almas jogam esses jogos políticos, assim como no mundo humano? Rukia bufou. Só porque eles são fracos. Se algum deles fosse capitão, isso não estaria acontecendo. Capítulo 72, Ishigo assentiu em compreensão. Aquelas palavras faziam sentido. Não importa o que aconteça no mundo Shinigami, a força fala mais alto. A razão pela qual as 4 grandes casas nobres da Sociedade das Almas permaneceram dominantes por tanto tempo é inteiramente por causa do poder que elas controlam. Cada família possui pontos fortes únicos, e é exatamente por isso que eles conseguiram permanecer no topo da hierarquia da Sociedade das Almas. Ishigo parou de pensar na questão do Kazumioji, mas Rukia e Sena estavam pensando mais profundamente. Rukia, você não é do tipo que é muito gentil. Por que concordou em ajudar a família Kazumioji? Perguntou Sena, observando-a atentamente. Como esperado, eu consigo enganar o Ishigo, mas não você, né? Rukia sorriu para ela em tom de aprovação. Eu não sou tão desinformado quanto o Ishigo. Como eu não consegui entender algo tão simples? Zombou Sena. No momento, Ishigo não tem poder suficiente. Ele nunca viveu na Sociedade das Almas, então não entende o quão rigidamente a Central 46 controla os Shinigami, explicou Rukia enquanto se sentava. Sena sentou-se em frente a ela, ouvindo atentamente.
A antiga Central 46 foi exterminada pelo traidor Aizen Souzuki e seus homens. A recém-restaurada Central 46 é ainda mais duro? Perguntou Senna, curioso. Não, com mais medo da morte, respondeu Rukia com desprezo. Depois do que Aizen fez, eles perceberam o quão aterrorizante um Shinigami incontrolável da classe Capitão pode ser. Eles têm autoridade, mas não têm poder. Dependem completamente do Capitão-Chefe Yamamoto para proteção. Essa não é a vida que eles querem. O desdém de Rukia só aumentou enquanto ela falava. Senna sentiu. Então alguém como Ichigo, que não está sob a jurisdição da Sociedade das Almas, é uma ameaça. Eles têm medo que um dia ele faça o que Aizen fez. Exatamente. Se Ichigo não tivesse uma família o prendendo, a Central 46 provavelmente já o teria prendido há muito tempo, disse Rukia, sombria. Senna entendeu. O que torna a família Kazumioji, logo abaixo das 4 grandes casas, um alvo perfeito para reconquistar e estabilizar. Rukia estalou os dedos. É isso mesmo. Com um líder jovem e servos poderosos, a família é instável, perfeita para o Gotei 13 explorar. Mas isso não traz nenhum benefício para Ichigo. Se eliminarmos os retentores e fizermos de Ichigo o novo pilar de apoio de Kazumioji, então... Senna não terminou a frase, mas ambas as mulheres entenderam a implicação. Ichigo nunca pensaria tão longe, disse Senna, genuinamente impressionado com a previsão de Rukia. Mas Rukia balançou a cabeça. Você está enganada. Ichigo já pensou nisso. Ele só não quer fazer. Mas se ele não quiser, eu vou. Sou a herdeira da família Kushiki. Ter uma ou duas famílias subordinadas sob mim é perfeitamente normal. A expressão de Rukia mudou completamente. Esta não era a Rukia que eles conheciam na vida cotidiana. Claramente a família Kushiki não a criou para ser dócil. Como herdeira, ela tinha toda a perspicácia política que se esperava dela. Senna olhou para ela e suspirou levemente. Sinceramente, estou com um pouco de inveja do Ichigo. E pensar que você chegaria tão longe por ele. Rukia olhou para ela. Você poderia fazer o mesmo, não é? Senna apenas sorriu e assentiu. No dia seguinte, Ichigo, Rukia e Senna levaram Horishio para um dia de diversão. Afinal, Inuzu e Sarugaki lhe disseram que vieram ao mundo humano para se divertir. Se essa é a história, então eles precisavam interpretar o papel. Com 2 garotas ricas por perto, Rukia e Horishio, Ichigo não precisou gastar um único iene. Ele abraçou alegremente a vida de aproveitador. Embora Horishio fosse a chefe da família Kazumioji, esta era sua primeira vez no mundo humano. A comida, o entretenimento, tudo era novo e emocionante. Ela se divertiu muito o dia inteiro. Rukia e Senna eram como 2 mães mimando uma criança. Elas a ajudaram a ganhar bichinhos de pelúcia, a empurraram em balanços e até a levaram para andar na roda gigante. Bem, essa última foi definitivamente ideia da Senna. Ichigo tinha uma forte suspeita de que ela queria experimentar. Observando o sorriso brilhante das 2 garotas, Ichigo sorriu também. Depois da roda gigante, Horishio disse que precisava usar o banheiro, então Rukia a levou, deixando Ichigo sozinho com Senna. Olhando para o rosto de Ichigo, Senna perguntou, o que há com esse sorriso? Algo errado? Ichigo balançou a cabeça levemente. Não tem nada de errado. Só de ver vocês 2 brincando com a Horishio, vocês pareciam mães de verdade. Ele sorriu. Aposto que você e a Rukia serão ótimas mães algum dia. O rosto de Senna ficou vermelho brilhante. Mamães? Não está um pouco cedo para isso. Ela gaguejou. Ichigo não esperava uma reação tão forte e ficou momentaneamente atordoado, depois riu alto. Percebendo que estava sendo provocada, Senna lhe deu um leve soco. Idiota. Sempre me provocando. Ichigo caiu na gargalhada novamente. Depois do dia de diversão, eles trouxeram Horishio de volta para casa para jantar. Embora ela tenha vivido na Sociedade das Almas por muitos anos, sua idade mental parecia corresponder à de Yuzu e Karin. Yuzu até a convidou para jantar na casa deles. Mas então, tem cenouras aqui? Horishio olhou para seu Kuri com uma expressão preocupada. O que há de errado com as cenouras? Perguntou Ichigo. Eu nunca os comi desde que era pequena. Ela disse timidamente. Senna, em seu modo mãe, gentilmente a encorajou. Está tudo bem, Horishio. Cenouras não são ruins. Os fazendeiros trabalharam duro para cultivá-las, não devemos desperdiçar comida. Mas Horishio apenas olhou para o pedaço de cenoura em seus hashis, sem vontade de comê-lo. Rukia estava prestes a intervir e ajudar quando a lâmpada da casa de Ichigo foi desparafusada e removida de repente. 2 cabeças surgiram do teto. Espere um momento, por favor, disse Inuzu. Ichigo olhou para cima e gritou. Não desmonte minha luminária sem pedir. Inuzu e Sarugaki se desculparam e se jogaram no chão. Yuzu e Karin ficaram surpresas. Quanto a Ishin, ele alegou que estava fazendo visitas domiciliares. A verdade era que não queria ser reconhecido, afinal, ele já foi capitão e muita gente ainda o conhecia. A princesa Horishio se recusa a comer cenouras desde criança. Já demitimos dezenas de chefes por usarem cenouras, disse Inuzu, orgulhoso. Ichigo ficou sem palavras. Você está mimando ela demais. As crianças precisam aprender melhor. As preferências da nossa princesa são tudo para nós. Educação é tarefa de outra pessoa, insistiu Inuzu teimosamente. Quando Horishio viu que Ichigo e Inuzu estavam discutindo se ela deveria comer cenouras, ela de repente largou seus hashis. Não vou comer mais. Ela saiu correndo porta fora, e até jogou seu jigai, que suprimia sua pressão espiritual, no chão. Princesa Horishio. Inuzu e Sarugaki entraram em pânico e correram atrás dela. Rukia balançou a cabeça. Não é de se admirar que a família Kazumioji tenha perdido o controle para seus vassalos. Basta ver como eles ergueram a cabeça atual. Senna concordou. Obediência cega não é algo bom.
Mesmo que Hurishio seja jovem, ela não pode ser mimada para sempre. Ishigo bufou friamente, mas não disse nada. Rukia se ajoelhou ao lado do Jigai descartado. Essa garota tem um temperamento e tanto. Ela simplesmente jogou o Jigai fora como se não fosse nada. Ishigo examinou a área e balançou a cabeça. Não sinto a Heiatsu dela. Ela deve ter outro item que a suprime. Sena rapidamente conduziu Yuzu e Karin de volta aos seus quartos. Afinal, quanto menos as meninas soubessem sobre os negócios dos Shinigamis, melhor. Dito isto, tanto Rukia quanto Sena podiam sentir isso. Yuzu e Karin tinham um tremendo poder espiritual. Mas com Ishigo por perto, eles nunca tiveram a chance de crescer. Enquanto isso, Hurishio não tinha ido muito longe. Ela encontrou Tatsuki e Oriumi, que estavam fazendo compras. Os dois gentilmente a acalmaram, ajudando-a a entender que Ishigo só estava cuidando dela. Nesse momento, uma rajada de vento arrancou o chapéu de Hurishio. Ela correu para pegá-lo, chamando Tatsuki e Oriumi. Ela pensou que eles estavam brincando de esconde-esconde. Tatsuki e Oriumi congelaram, porque um assassino mascarado com a mesma roupa da noite passada apareceu de repente. Então aí está você, princesa Hurishio. O homem mascarado zombou. Ele levantou sua Zanpakutou e a atacou. Bate. Tatsuki avançou e bloqueou o ataque com seu chute. Chamas irromperam de sua faixa na cabeça enquanto ela encarava o assassino. Quem diabos é você? O assassino não respondeu. O chute doeu mais do que ele esperava, e ele percebeu que aquela garota não era um alvo fácil. Sem dizer mais nada, ele tirou uma arma das costas. Parecia uma lança, mas a base estava envolta em apêndices semelhantes a tentáculos que se prendiam ao seu braço como um parasita vivo. Que diabos é isso? Tatsuki murmurou. Oriumi, enquanto isso, moveu-se para proteger Hurishio. O assassino investiu contra Tatsuki com a lança estranha. Tatsuki foi extremamente cautelosa e usou toda a sua força para desviar dos ataques. Mas a lança tinha uma surpresa. Quando o combate corpo a corpo não funcionava, o assassino começou a usá-la para lançar ataques à distância. Projéteis foram disparados da lança, voando em direção a Tatsuki. Sem ter certeza do seu verdadeiro poder, ela desviou para o lado. Mas era uma armadilha. Um dos tiros se transformou no ar e a prendeu em uma barreira espiritual. Tatsuki! Oriumi gritou. Não se preocupe, Oriumi. Vou sair dessa rapidinho. Tatsuki respondeu. Embora a barreira fosse formada por energia espiritual, a força de Tatsuki atingiu o nível inicial da classe capitã após suas batalhas na Sociedade das Almas. Não havia como essa parede segurá-la por muito tempo. No entanto, o assassino aproveitou essa breve abertura para atacar Oriumi e Hurishio. Oriumi sabia exatamente o que a arma inimiga era capaz de fazer. Não havia como bloqueá-la com seu escudo Shanshan Rika. Ela só podia correr enquanto protegia Hurishio. Mas Oriumi não era uma lutadora de linha de frente. Sua resistência era baixa e com uma criança a tiracolo, ela não conseguia correr muito. Em apenas alguns passos, o assassino os cortou novamente. Foi quando Inuzu e Sarugaki chegaram ao campo de batalha. Princesa Hurishio. Eles gritaram, protegendo ela e Oriumi com seus corpos. O assassino avançou para acabar com eles, mas de repente, o som de vento cortante ecoou do lado. O assassino saltou para o céu bem a tempo de evitar o ataque surpresa de Rukia. Ishigo e Sena também chegaram ao local. Sena deu um sorriso irônico. Eu disse que não ia dar certo. Perdeu a chance, né? Rukia retrucou. Calha a boca. Isso foi só um passo em falso. Eu mesma vou acabar com ele. Ela saltou no ar para derrubar o assassino com um único golpe. Mas, o assassino balançou sua arma e desferiu um golpe estranho. De longe, Oriumi gritou. Cuidado. Os ataques dele podem se transformar em muros espirituais. O que? Rukia tentou se esquivar, mas era tarde demais. Ela bloqueou o golpe com sua Zanpakutou, mas a parede de energia se formou e prendeu sua lâmina no ar. Ishigo e Sena receberam o mesmo tratamento. Paredes espirituais impedindo seus ataques. Capítulo 73. Você deveria ter dito algo antes, Inoue-san, murmurou Sena, um pouco irritada. Sua Zanpakutou, mesmo em seu estado Shikai, já era mais longa que a da maioria das outras. Agora, com a maior parte do cajado selada dentro da parede de pressão espiritual, apenas a ponta da flecha permanecia visível. Até a Zanpakutou de Ishigo estava presa. Mas Ishigo não estava tão frustrado. Ele estava mais curioso. Tal poder, sem exigir nenhum tipo de liberação de Zanpakutou, era realmente estranho. Vendo que Ishigo e os outros estavam imobilizados, o assassino caiu na frente de Hurishio e dos outros. Inuzu bufou friamente. Parece que vou ter que intervir, afinal. Ishigo ergueu uma sobrancelha. Então esse cara realmente tinha alguma habilidade? Talvez ele não fosse completamente inútil, afinal. Inuzu assumiu uma postura formal de espadachim, sacando sua Zanpakutou e entoando. Floresce em dança caótica Benishidari. Quando sua frase de libertação soou, 5 flores rosas apareceram ao longo da lâmina de sua Zanpakutou, cobrindo suas seções mais letais. Sarugaki e Hurishio aplaudiram. Uau! Que lindo! Ishigo, Sena e Rukia caíram no chão simultaneamente. Ishigo respondeu sem expressão. Essa Zanpakutou é completamente inútil em combate, não é? Rukia suspirou. Essa coisa pode realmente proteger alguém? Sena ficou sem palavras. Ela simplesmente se virou e sacou sua própria lâmina, sem nem se dar ao trabalho de comentar sobre aquela arma ridícula. Mas quando todos estavam prestes a descartar a Zanpakutou, a lança do assassino de repente floresceu com flores idênticas. Que diabos? Gritou o assassino incrédulo. Ele balançou sua lança freneticamente, mas nenhuma das pétalas caiu. Oriumi assentiu, pensativa. Acontece que é uma Zanpakutou bem forte. Sena percebeu na hora. É o pólen, né? Isso não funcionaria na minha Zanpakutou. Todos concordaram. Uma rajada de vento e o efeito desapareceria. Qual o sentido? Ainda assim, Ishigo e os outros aproveitaram a oportunidade para recuperar suas armas.
Ishigo soltou um grito e arrancou com força sua Zanpakuto da parede. Rukia e Sena eram um pouco mais refinadas. A do 33, Sokatsui. A do 31, Shakaku. Os dois dispararam seus feitiços e destruíram as paredes ao redor de suas lâminas, recuperando-as com facilidade. Do outro lado, Tatsuki também disparou uma bola de fogo e se reagrupou com os outros. Entretanto, os detritos resultantes espalharam o pólen da flor, tornando o efeito de Benishidar inútil. Quando os quatro se viraram para olhar novamente, descobriram que Hurishio e seus servos já estavam ajoelhados diante do assassino com sua lança apontada para eles. Sério? Tão rápido? Ishigo deu uma palmada no rosto. Inuso, vendo os outros livres, sorriu. Estou pronto, aí vem meu movimento final. Benishidari. Instantaneamente, uma flor desabrochou bem no rosto do assassino, cegando-o completamente. Aproveitando a distração, Inuso e Sarugaki agarraram Hurishio e saíram correndo. O assassino, em pânico, agarrou a flor no rosto enquanto agitava sua lança descontroladamente em todas as direções, na esperança de evitar qualquer contra-ataque. Os quatro simplesmente se espalharam em direções diferentes para evitar o caos. Quando o assassino finalmente arrancou a flor do rosto, Ishigo e os outros não estavam mais à vista. Ei! Quer ver como é um corte de verdade? Ishigo gritou de trás de uma parede. O assassino se virou a tempo de ver um Jetsuga Tensho azul vindo direto em sua direção. O ataque de Ishigo destruiu a parede completamente. O assassino rapidamente recuou com um passo rápido para evitá-lo. Mas naquele instante Rukia, Sena e Tatsuki apareceram na frente dele. Duas Zanpakuto e uma bola de fogo bloquearam todas as rotas de fuga. Fale. Quem é você e o que há com essa arma? Perguntou Rukia. O assassino apenas zombou, claramente sem vontade de falar. De repente, a arma fundida em seu braço direito começou a emitir uma pressão espiritual aterrorizante, comparável à de um capitão. Sem saber o que ele estava planejando, as meninas instintivamente recuaram. O que aconteceu depois os chocou. Percebendo que a fuga era impossível, o assassino condensou todo o seu poder e conjurou uma enorme parede de energia espiritual, como aquela que você veria na própria Seireitei. Então, sem hesitar, ele investiu contra a parede com sua lança. O muro desabou com um estrondo estrondoso, enterrando-o completamente. Ishigo pousou ao lado das meninas e encarou os destroços, franzindo a testa. Tão decidido, igual ao assassino de antes. Mais um morto? Enquanto isso, até Hurishio começava a entender que algo estava muito errado. Não havia como esses assassinos serem meros ladrões. Digam-me, Inuso, Sarugaki. O que realmente está acontecendo? Ela perguntou virando-se para eles. Mas os dois permaneceram em silêncio. Vendo seus servos espancados e feridos por defendê-la, Hurishio não suportou mais pressionar e silenciosamente foi para casa com eles. No dia seguinte, Hurishio havia desaparecido. Quando Inuso e Sarugaki contaram a Ishigo, ele quase perdeu o controle. Sério? 2 Shinigami não conseguem nem cuidar de uma garotinha? Ela deve ter voltado para Seireitei. Vamos, agora. Rukia não hesitou. Ishigo confiava plenamente nela. Certo. Vamos para a Sociedade das Almas. Rukia abriu o Senkaimon da família Kushiki sem demora. Ser a herdeira tinha suas vantagens. Ishigo, Rukia, Sena, Inuso e Sarugaki entraram todos juntos. Depois de se reagruparem, eles decidiram se separar para procurar Hurishio. Inuso e Sarugaki retornaram à propriedade Kazumioji, mas caíram na armadilha do vassalo Komoi e foram capturados. Rukia, enquanto isso, esbarrou em Zaraki e Yashiro. E o Ishigo? Kurosaki Ishigo? Quando você voltou para a Sociedade das Almas? Ele encontrou ninguém menos que Soifon, capitão do Esquadrão 2. Na ocasião, ela estava fazendo compras. Ao ver Ishigo, instintivamente tentou esconder o que quer que estivesse segurando atrás das costas. A capitão Soifon Ishigo cumprimentou educadamente. Embora ela sempre corasse quando via, eles não eram tão próximos assim. Mas no coração de Soifon, Ishigo era seu futuro marido. Eles não podiam ficar distantes. Você ainda não respondeu à minha pergunta, ela disse bruscamente. Ishigo, pensando rápido, disse, Soifon, você é capitão do Esquadrão 2 e comandante da Força Furtiva, certo? Encontrar pessoas deveria ser sua especialidade? Claro, a Força Furtiva foi criada para assassinatos. Se não conseguimos encontrar o alvo, como podemos eliminá-lo? Perfeito. Preciso da sua ajuda. Ishigo disse sem rodeios. O que foi? Soifon já estava preso ao ritmo e esqueceu de pressionar mais. Estou procurando por Kazumioji Hurishio. Você pode me ajudar a encontrá-la? Os olhos de Soifon se estreitaram. Kazumioji, um vassalo da família Shien. Um nobre de alta patente, mas nada de especial. Sim, Hurishio é o atual líder. Ishigo assentiu. Não vou perguntar por que você está procurando por ela. Me dê um momento. Soifon se afastou rapidamente. Em poucos minutos, ela retornou. Ela está participando de um chá oferecido por uma nobre moça chamada Sayuri. É seu último encontro antes do casamento. Ótimo. Muito obrigado, Soifon. Ishigo se virou para sair, mas Soifon chamou. Espere, Ishigo. Ele olhou para trás. Você não sabe onde fica a propriedade Sayuri, sabe? Ishigo coçou a cabeça. Ah, não. Eu levo você, ela disse com um sorriso orgulhoso. Tem certeza de que não é muito trabalhoso? De jeito nenhum. O Esquadrão 2 não tem nada para fazer hoje. Enquanto isso, de volta ao QG da Stialt Force. Onde está a comandante? Ela nunca falta ao treino. Não faço ideia. É a primeira vez que ela se atrasa. Nesse momento, o vice-capitão do Esquadrão 2, Marechio Maeda, chegou. O que vocês estão fazendo aí parados? Vão treinar. O capitão está ocupado hoje. A Stialt Force iniciou seus exercícios imediatamente. Na propriedade Sayuri, é o capitão Soifon do Esquadrão 2. Os guardas se curvaram imediatamente. Não precisa de formalidades. Estou aqui para o chá da Sayuri, disse Soifon friamente. Eu informarei a moça imediatamente. Não precisa. Nós mesmos entraremos, ela interrompeu. Sim, capitão Soifon.
Ela se virou para Ishigo e piscou antes de entrar. Ishigo sorriu. Não esperava que você fosse tão autoritária, Soifon. Seu rosto ficou vermelho. Se você não gosta, não vou mais agir assim na sua frente. Ishigo ficou sem palavras. O que isso significa? Juro que não fiz nada para induzi-la a isso. Quanto a Senna, a pobre Senna encontrou Unohana no momento em que ela chegou na Sociedade das Almas. Agora ela estava ajudando a cuidar dos doentes sob a supervisão de Unohana? A Capitã Soifon está aqui. Uma criada correu para informar Sayuri. Capitã Soifon, por que alguém tão importante viria ao meu chá? Sayuri ficou atordoada. Hurishio, vamos cumprimentá-la. Sayuri puxou a garota para cima. Oi, Hurishio, Ishigo acenou. Hurishio congelou por um momento, então seguiu Sayuri para cumprimentar o capitão. É uma honra tê-la em meu chá, Capitão Soifon. Embora Sayuri fosse uma nobre para alguém como um capitão do Gotei 13, sua posição significava pouco, a menos que você fosse de uma das 4 grandes casas. Saudações, Capitã Soifon. Até Hurishio, chocada ao ver Ishigo com ela, cumprimentou educadamente. Não precisa. Só estou aqui para tomar chá, disse Soifon calmamente, cheia de autoridade. Os criados correram para preparar refrescos. Uma vez sozinha, Soifon se virou para Ishigo e disse suavemente: esta é a garota que você estava procurando. Sayuri e Hurishio ficaram atordoados. Esse era realmente o frio e indiferente capitão do Esquadrão 2? Ela agiu como uma colegial tímida na frente dele? Obrigado novamente, Soifon. Da próxima vez que eu te visitar, traga um presente e Ishigo sorriu. Tão casual. Sayuri e Hurishio ficaram perplexos. Hurishio pensou: quem é Kurosaki Ishigo de verdade? Ele não deveria ser o noivo do herdeiro Koshiki? Porque ele também é tão próximo do capitão do Esquadrão 2. Sayuri, sentindo que Ishigo tinha algo a dizer, sorriu educadamente. Capitã Soifon, vamos tomar um chá ali. Tudo bem, Soifon assentiu fria novamente. A duplicidade de critérios era insana. Assim que eles saíram, Ishigo se virou para Hurishio. Por que você voltou sozinho? Inuzu e Sarugaki estavam morrendo de preocupação. Hurishio abaixou a cabeça. Desculpe, só queria me despedir. Capítulo 74. Último adeus? O que você quer dizer? Ishigo olhou para Hurishio, confuso. A expressão de Hurishio era sombria quando ela disse lentamente: Sayuri vai se casar. Essa revelação chocou Ishigo. Casada? Ela é só uma criança. Hurishio assentiu. Esse é o destino de moças nobres como nós. Se eu não fosse a única herdeira da família Kazumi-Oji, provavelmente eu mesma estaria enfrentando um casamento arranjado agora. Sua voz estava carregada de tristeza. A família com a qual Sayuri vai se casar é conhecida por ser extremamente rigorosa. Esta pode ser a última vez que a vejo. Foi por isso que voltei escondida para a Sociedade das Almas sem avisar Inuzu e Sarugaki. Depois daquela tentativa de assassinato, eles definitivamente não me deixariam retornar. Sua tristeza aumentou enquanto ela falava. Ishigo afagou gentilmente sua cabeça, sem saber como confortá-la. Casamento. Casamentos. Esses ainda eram conceitos distantes para Ishigo. Ele nunca imaginou que alguém como Hurishio, que agia como uma criança no mundo humano, já estivesse pensando em casamento. Hurishio enxugou as lágrimas e forçou um sorriso. Com licença, preciso usar o banheiro. Graças a Soifon, a atitude dos nobres em relação a Ishigo melhorou muito. Embora a família Kazumi-Oji fosse poderosa, diante de um capitão do Gotei 13, seu status não significava nada. Na Sociedade das Almas, o poder reinava. Até mesmo os 46 centrais mal conseguiam resistir a um vice-capitão, quanto mais a um capitão. Enquanto Ishigo esperava, ele de repente ouviu Hurishio gritar. Ele imediatamente deu um passo rápido em direção à voz dela e viu uma jovem garota segurando uma adaga, mirando em Hurishio. Ishigo apareceu bem a tempo, desviando a lâmina com sua Zanpakutou. Desde criança, Ishigo não atacava com força letal. Você está bem, Hurishio? Perguntou ele, puxando-a para trás de si protetoramente. A garota à sua frente deu um sorriso sinistro. Quando ela estava prestes a atacar novamente, a parede ao lado deles explodiu. Uma figura enorme emergiu através da parede quebrada. E aí, Ishigo? Você veio para a Sociedade das Almas e não veio me procurar para treinar? Kenpachi Zaraki sorriu enquanto saía dos escombros. Atrás dele estava uma Rukia com uma aparência muito estranha. A garotinha não recuou nem um pouco. Ela investiu direto contra Kenpachi com sua adaga. Kenpachi piscou surpreso. Alguém na Seireitei estava realmente tentando assassiná-lo? Ele casualmente agarrou o pulso dela e rosnou. Quem diabos é você? Do ombro dele, Yashiro espiou. Ken-chan, ela não é uma criança de verdade. A pressão espiritual dela está toda errada. Assim que ela disse isso, o disfarce da garota desapareceu como uma pele de cobra perdida. Ela revelou sua verdadeira forma, uma ninja alta e mascarada. Você pensaria que isso é um crossover com Naruto ou algo assim. E esse lunático? Ele teve a audácia de ir direto na cara de Kenpachi. Um golpe. Nocaute instantâneo. Soifon chegou naquele momento, atraída pelo barulho. Ela piscou para a cena. Capitão Zaraki, o que você está fazendo aqui? Vim procurar o Ishigo. A verdadeira questão é: o que você está fazendo aqui, Capitã Soifon? Soifon bufou friamente e caminhou rapidamente até Ishigo. Eu trouxe Ishigo aqui para o chá. Isso deixou Rukia perplexa. Eu saí por menos de 1 hora, e a Soifon já está agarrada nele? Kenpachi não tinha interesse em chás da tarde. Virou-se para Ishigo. Se estiver ocupado hoje, ótimo. Da próxima vez que voltar, teremos nossa briga. E assim, ele e Yashiro foram embora. Soifon se virou para Ishigo, confusa. Desde quando você é próxima do Capitão Zaraki? Nunca o ouvi dizer que queria treinar com alguém. Ishigo suspirou e explicou. No mundo de Kenpachi, brincar significava uma luta amistosa até a morte com espadas. Soifon apenas balançou a cabeça. Ainda o mesmo Kenpachi. O assassino anterior também não atrapalhou o humor de Sayuri. Afinal, era seu último chá antes do casamento.
Quando descobriu que Rukia era uma herdeira Kushiki, Sayuri ficou visivelmente nervosa, mas Rukia não se comportava como uma nobre mimada. Você realmente quer se casar com alguém que nunca conheceu? Rukia perguntou baixinho a Sayuri. Lágrimas brotaram nos olhos de Sayuri. Eu nem sei como ele é. Como eu poderia querer isso? Nem Rukia nem Soifon disseram uma palavra. Ambas eram mulheres fortes e independentes, ocupando altos cargos. Elas não se identificavam com o conceito de casamentos políticos forçados. Principalmente Rukia, ela realmente gostava de Ichigo. O envolvimento dela com ele era mútuo e sincero. Não havia a sensação de ser forçada. Na verdade, ela até ansiava um pouco por isso. Após a festa do chá, Inuzu e Sarugaki conseguiram escapar da propriedade Kazumi-Oji e retornaram com Hurishio para o mundo humano. Antes de sair, Ichigo puxou Soifon de lado. Ao ver sua expressão séria, Soifon corou. Ela mexeu nervosamente os dedos atrás das costas. Soifon, preciso te perguntar uma coisa, disse Ichigo. Posso confiar em você? Soifon assentiu com firmeza. Ichigo, eu nunca revelaria seus segredos a ninguém, pode confiar em mim. Exceto talvez Yoruichi-sama. Ichigo estremeceu, mas deixou passar. Ele ainda podia confiar nela. Quero que você investigue a família Kazumi-Oji. Soifon franziu a testa. Eles? O que vale a pena investigar? Ichigo explicou tudo o que viu no mundo humano. A lança estranha, a espada espelhada. Soifon franziu a testa. Eles são conhecidos pela fabricação de armas, mas nenhuma delas jamais foi oficialmente fornecida ao Gotei 13. Vou investigar. E quanto a Hurishio? Ela é a chefe da família Kazumi-Oji. Você não pode obter as informações com ela? Ichigo suspirou e compartilhou a situação atual de Hurishio. Soifon assentiu. Agora sério. Vassalo Komoi Akaku, hein? Vou ficar de olho nele. Se ele estiver conspirando com alguém dentro do Gotei 13, eu descubro e te aviso. Obrigada, Soifon. Não há muitas pessoas na Sociedade das Almas em quem eu possa confiar. Conto com você. Ichigo realmente sabia como conquistar as pessoas. Com apenas algumas palavras, ele conquistou Soifon completamente. Seu rosto ficou vermelho novamente. Não vou te acompanhar. Tenha cuidado na volta. Ichigo sorriu e deu um passo rápido para se juntar a Rukia. Quando ele saiu, a expressão de Soifon ficou fria como gelo. Yakaku, vamos ver que segredo sua família Kazumi-Oji está escondendo. Enquanto isso, Yakaku sabia que não deveria agir novamente naquele momento. Um simples chá havia derrubado tanto o Capitão Soifon quanto o Capitão Zaraki. Ele podia ser ambicioso, mas não tinha tendências suicidas. Se a família Kazumi-Oji realmente tivesse poder para se igualar aos 4 grandes clãs, eles não seriam nobres de segunda categoria. Então, por enquanto, ele decidiu esperar e atacar novamente no mundo humano, onde a Sociedade das Almas não tinha controle direto. Ah, Ichigo, você finalmente veio me salvar. No momento em que Tatsuki o viu na casa de Unohana, ela correu e o abraçou como se tivesse sido intimidada por um demônio. Sim, Ichigo veio visitar Unohana. Ele sabia que se não aparecesse, ela o deixaria sem energia na próxima vez que se encontrassem. Tatsuki agarrou-se a Ichigo, escondendo-se atrás dele, olhando para Unohana como se ela fosse Satanás. Hitsunei, não vou ficar muito tempo. Vou direto ao ponto, disse Ichigo sem formalidades. Eles já estavam bem próximos. Unohana percebeu seu tom sério. Vá em frente. Ichigo contou a ela tudo sobre a família Kazumi-Oji. Sei que você pode não se importar muito com isso, então pedi à Capitã Soifon para cuidar disso. É a área de especialização dela. Unohana lançou-lhe um olhar curioso. Então por que me contou? Só quero perguntar, se a Capitã Soifon estiver em perigo, por favor, salve-a. A família Kazumi-Oji é realmente tão perigosa? Não diretamente. Mas as armas estranhas deles têm habilidades estranhas. Um deslize e alguém pode se machucar. Unohana sentiu. Tudo bem. Se Soifon estiver em perigo, eu intervirei. Com essa garantia, Ichigo finalmente relaxou e partiu com Tatsuki e Rukia, retornando ao mundo humano. De volta à loja Urahara. Urahara Kizuki finalmente retornou. Todos se reuniram em sua loja. Estava um pouco apertado com tanta gente, mas eles deram um jeito. Eu investiguei o caso Kazumi-Oji, começou Urahara. Também fiz algumas descobertas. Minha loja está com falta de suprimentos ultimamente, então fui até a Sociedade das Almas para investigar. Acontece que algo está sendo escondido. Meus produtos são feitos de partículas espirituais especiais e, ultimamente, elas têm desaparecido. A linha do tempo? Tudo começou quando Hurishio chegou ao mundo humano. Você está dizendo que a família Kazumi-Oji está colhendo secretamente? Perguntou Rukia. Urahara não respondeu diretamente. Em vez disso, Yoruichi, agora de volta à sua forma humana, falou. Embora a família Kazumi-Oji esteja sob o comando dos Shien, nós não os controlamos de fato. Sempre houve rumores de que eles possuíam tecnologia de armas perigosas. Provavelmente é assim que eles mantiveram sua posição. Suspeito que os materiais que Kizuki não conseguiu encontrar estejam sendo usados para forjar novas armas. Inuzu e Sarugaki trocaram olhares. Eles não sabiam de nada disso. Apesar de serem chamados de servos, eles eram mais como babás pessoais de Hurishio. Ichigo assentiu, sério. A família Kazumi-Oji definitivamente estava escondendo algo. Já pedi a um amigo da Sociedade das Almas para continuar investigando. Teremos novidades em breve. Todos o encaravam com expressões estranhas. O quê? Ichigo franziu a testa. Vocês acham que eu não posso ter amigos na Sociedade das Almas? Tatsuki deu de ombros. Não é que não acreditemos em você, mas Ichigo, essa sua amiga. Ela é uma garota, não é? Ichigo ficou atordoado. Tatsuki, como você sabia? Todos trocaram olhares cúmplices e caíram na gargalhada. Capítulo 75. Ichigo olhou para todos rindo e suspirou. Eu tenho amigos homens, ok? Tipo Zaraki Kenpachi.
O Kushikibe e a Kuya. Eles não são meus amigos também? Como ele se defendeu com frases como só porque tenho menos amigos homens não significa que eu não tenha nenhum, e daí se eu tiver mais amigas, isso é crime. A loja inteira caiu na gargalhada novamente. Mas não durou muito. Depois que as piadas acabaram, o grupo voltou aos negócios sérios, aguardando o relatório de Soifon. Por fim, todos deixaram a loja de Urahara e retornaram para casa separadamente. Entretanto, as forças da família Kazumioji já estavam se movimentando abertamente. Seu principal assassino, Nukui Anza, cujo braço esquerdo estava parasitado por uma arma, trouxe um esquadrão inteiro de assassinos com o objetivo de eliminar Ishigo e os outros com um só golpe. Eu não dou a mínima para Horishio. Meu alvo é você, Kurosaki Ishigo. Nukui apontou sua lâmina diretamente para ele. Ishigo se virou para Rukia e Sena. Vocês dois, levem o Horishio para casa. Eu cuido desse cara e te alcanço. Nenhuma das garotas se opôs. Elas sabiam melhor do que ninguém o quão forte Ishigo realmente era. Assim que Horishio estava fora de vista, Ishigo encarou Nukui sem restrições. Eles caminharam rapidamente até o telhado, Ishigo observando a arma no braço de Nukui. Shinigami Zanpakutou são ligados à alma. Se o usuário estiver morto, a lâmina deve desaparecer. Então por que ela ainda está na sua mão? Nukui deu um sorriso irônico. Quem disse que isso é uma Zanpakutou? Não é uma Zanpakutou? Essa foi uma informação crucial. Antes que Ishigo pudesse perguntar mais, Nukui avançou contra ele com um golpe de lâmina. Ishigo estava cauteloso com aquela arma. Ela podia refletir o luar e hipnotizar os inimigos. Isso dava uma forte impressão de um filme pirata de Kyoka Suigetsu, então ele permaneceu cauteloso. Claro, Ishigo estava pensando demais. Rukia e Sena foram afetadas porque a pressão espiritual delas não era forte o suficiente. Para Ishigo, as ilusões da arma eram basicamente inúteis. Ainda assim, sua abordagem cautelosa deu a Nukui uma falsa sensação de superioridade. O que houve? É só isso que o grande Kurosaki Ishigo tem? Nukui provocou, atacando repetidamente. Ishigo bloqueou calmamente cada ataque sem dizer uma palavra. Então, ativou sua lâmina. Grite Zangetsu. O enorme cutelo se materializou e com um só golpe, ele fez Nukui recuar. Se a arma de Nukui fosse uma Zanpakutou comum, ela teria se quebrado instantaneamente. Embora o golpe não o tenha matado, ele deixou todo o lado direito do seu corpo dormente. Mesmo depois de se recuperar, Nukui ficou surpreso com a força de Ishigo. O quê? Você não consegue nem me dar um golpe casual e ainda fala besteira? As palavras de Ishigo não eram altas, mas atingiram profundamente pura guerra psicológica. O quê? Você ousa zombar de mim? E ai! Nukui gritou, balançando sua arma descontroladamente para refletir mais luz em direção a Ishigo. Ishigo levantou Zangetsu para bloquear. Esse truque não funciona comigo. Tem mais alguma coisa? Inesperadamente Nukui sorriu. Quem disse que eu estava usando o mesmo truque? Você não entendeu. Esta arma tem habilidades diferentes dependendo do usuário. Então, a mesma arma produz poderes diferentes dependendo de quem a empunha? Ishigo tomou nota mentalmente novamente. Honestamente, era raro encontrar um vilão tão falante. A maioria dos assassinos anteriores era discreta e se matava se fosse capturada. Mas este? Uma verdadeira mina de ouro. Buahaha! Entre no meu mundo espelho. Nukui gargalhou e arrastou Ishigo para uma dimensão espelhada e cristalina. Ishigo não resistiu nem um pouco. Esta era uma oportunidade de ouro para extrair informações dele. Seria um desperdício não tirar vantagem desse idiota. Dentro do mundo espelho, Ishigo sentiu seu corpo ficar pesado. Isso não afetou seus movimentos, mas ele fingiu estar paralisado. Ó, o que está acontecendo? Por que não consigo me mexer? Nukui riu loucamente. Este é o meu mundo espelho. Ele sela seus movimentos. Você é meu agora, Ishigo. A primeira de muitas vítimas. Ele despejou toda a sua pressão espiritual, de cor azul púrpura, em sua arma. A pressão espiritual aumenta o poder das armas. Observado. Ishigo continuou observando. Um corte azul púrpura em forma de crescente foi disparado em direção a Ishigo. Mas Ishigo não entrou em pânico. Ele deixou sua própria pressão espiritual entrar em erupção. Heiatsu negra explodiu inundando o mundo espelho. Rachadura, rachadura. Sob a pressão, o mundo espelho se despedaçou. O quê? Como sua Heiatsu é tão forte? Nukui ficou horrorizado. Ishigo suspirou. Você é um sapo num poço. Você viu um vislumbre do céu e achou que entendia o mundo. Esmagar. A dimensão do espelho desmoronou completamente. Aterrorizado, Nukui abriu um portal e fugiu. Sorte dele. Se tivesse ficado um segundo a mais, Ishigo não teria mais pegado leve. E então? O que você aprendeu? Yoruichi apareceu ao lado de Ishigo. Consegui boas informações. Parece que a família Kazumioji realmente anda produzindo em massa armas poderosas. Ishigo apoiou Zangetsu em seu ombro e então piscou. Espere. Por que você está aqui, Yoruichi? Kizuki pressentiu que eles estavam enviando assassinos atrás de você no momento em que você saiu. Ele me disse para pegar um vivo, mas o único que não se suicidou foi o seu cara. Yoruichi parecia exasperado. Assassinos tão leais eram raros. Quem imaginaria que a família Kazumioji, dentre todas as pessoas, poderia criar tantos assassinos condenados à morte? Rukia e Sena também chegaram depois de limpar os outros agressores. Ishigo retransmitiu tudo que Nukui havia revelado. Rukia franziu a testa. Mas por quê? Por que a família Kazumioji está construindo todas essas armas? A sala ficou em silêncio. De fato, por quê? Eles não poderiam estar fazendo isso apenas por diversão. De volta à Sociedade das Almas, Vassalo Komoi não podia esperar mais. Aproveitando a ausência de Horishio, ele propôs um candidato para marido dela, Kanenoji Ushio.
Na verdade, ele queria colocar esse homem na posição de chefe da família, usando-o como um fantoche para tomar o controle. Entretanto, a família Kazumioji sempre seguiu um sistema matriarcal, e sua proposta foi inicialmente rejeitada. Então, o que Vassalo Komoi fez? Ele eliminou os anciãos que se opunham a ele. Com medo no coração, os anciãos restantes cederam durante a segunda reunião. Das sombras, Soifon viu tudo. Uf! A família Kazumioji deve estar morrendo. Ela não se deu ao trabalho de comentar, apenas observou friamente. A Vassalo Komoi não parou por aí. Ele emitiu uma segunda ordem de assassinato para Horishio, desta vez não enviando apenas Nukui, mas também 3 outros assassinos. Cada um deles recebeu armas únicas de Vassalo Komoi, e todos estavam ansiosos para provar seu valor no mundo humano. Mas sejamos honestos, se eles fossem realmente tão fortes, estariam no Gotei 13, e não escondidos nas sombras. De volta ao mundo dos vivos, Inuzu e Sarugaki perceberam que Vassalo Komoi tinha ido com tudo. Agora era guerra aberta. A partir desse momento, Vassalo Komoi não mediria esforços para matar Horishio. Senhor Ishigo, decidimos transferir a princesa Horishio para uma residência secreta, anunciaram. Desde que viram Soifon e Kenpachi tratarem Ishigo com tanto respeito, eles se tornaram ainda mais formais com ele. Boa ideia, disse Ishida. Se Vassalo Komoi está enviando assassinos abertamente, então escondê-la é sensato. Não se preocupem, Ishigo os tranquilizou. Assim que descobrirmos o objetivo dele, contra-atacaremos. Inuzu e Sarugaki se curvaram em gratidão. Tatsuki acrescentou, vamos todos ficar com Horishio pelos próximos dias. Assim, não importa o que aconteça, a manteremos segura. Oriumi, Rukia e Sena concordaram. Com esses 4 como guardas, nem mesmo um capitão conseguiria passar facilmente. Muito obrigado a todos, disse Sarugaki. Não precisa ser tão formal. Ishigo acrescentou, estamos todos de prontidão. Se algo acontecer, ligue para nós imediatamente. Entendi. Naquele momento, Horishio saiu de casa. Ao vê-la, todos ficaram em silêncio. Ela não era burra. Sabia que alguém a queria morta. Mas como ninguém lhe disse quem era, ela não sabia como perguntar. Assim como Oriumi disse, eles estavam tentando protegê-la não lhe contando a verdade. Ainda assim, a solidão em seu coração era real. Mais tarde, Horishio sentou-se no telhado, deixando o vento noturno passar por ela enquanto tentava esvaziar sua mente. Ishigo sentiu suas emoções e se juntou a ela. Você também consegue mesmo mostrar esse tipo de expressão, né? Disse ele, como alguém completamente aliviado. Horishio sorriu suavemente. Você faz parecer que eu sempre fui um fardo. Ishigo não respondeu, apenas olhou para as estrelas. Horishio olhou para ele. Ishigo, o mundo humano é muito bom. Mesmo que eu suba no telhado sozinho, ninguém me repreende. Ishigo se virou para ela. Porque você é uma princesa. Todo mundo tem medo que você possa se machucar. Com essas palavras, Horishio fechou os olhos. Sim, como sou uma princesa, se eu me machucar, outra pessoa será punida. Mesmo que tenha sido apenas um acidente. Tenho muitas coisas que quero fazer, mas toda vez que ajo de acordo com meus sentimentos, alguém acaba sofrendo as consequências. Então aprendi a ser obediente, a nunca agir de forma inadequada. Ela suspirou novamente. Ishigo balançou a cabeça gentilmente. Esse é o lado negro de ser nobre. Se você não estiver no topo e não tiver poder, até mesmo um nobre de alta patente como a família Kazumioji ainda estará preso às regras feudais, presos pela tradição. Horishio começou a compartilhar uma memória de infância. Um dia, durante um treino de arco e flecha, um javali entrou acidentalmente no jardim. Aterrorizada, ela correu, apenas para cair em uma armadilha. Ela não se machucou, mas Vassalo Komoi ainda dispensou seu professor de arco e flecha. Além disso, todos os guardas de serviço naquele dia também foram punidos. Até o javali foi tratado. Foi quando ela percebeu que não tinha liberdade. Ela se tornou uma filha obediente, que nunca agia de forma inadequada. Os únicos que tinham permissão para permanecer ao seu lado eram Inuzu e Sarugaki. Graças a eles, Horishio estava tão bem protegida até agora. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 76. Horishio falou com um sorriso, mas então seu tom ficou melancólico. Ishigo, você se lembra da Sayuri, que conhecemos na Sociedade das Almas? Ela se casou com alguém que ela nem conhecia. Não quero acabar como ela. Se um dia eu for forçada a me casar com alguém que eu não amo, você viria me levar embora? Ela olhou para Ishigo com olhos suplicantes. Ishigo afagou gentilmente sua cabeça e sorriu. Não se preocupe. Nunca deixarei isso acontecer. Então é uma promessa. Juro de mindinho. Por 100 anos, você não pode quebrá-la. Ela sorriu enquanto entrelaçava seu mindinho no de Ishigo. Ishigo riu baixinho, sorrindo da alegria dela. Nesse momento, Ishigo de repente sentiu uma pressão espiritual, completamente diferente de tudo que já havia sentido antes. Embora se assemelhasse ao de Anzo no Kui, havia algo estranho nele. Franzindo a testa, ele disse. Horishio, volte para dentro. Um inimigo está chegando. Horishio assentiu obedientemente e desceu as escadas. Kenryu e Enryu imediatamente a cercaram, protegendo-a. Rukia, Sena, Tatsuki e Oriumi saíram correndo ao mesmo tempo. O que houve, Ishigo? Perguntou Rukia. O inimigo está chegando, ele respondeu tenso. Tatsuki e Oriumi trocaram um olhar. Vamos atrair 2 deles, ofereceu Tatsuki. Não, deixe-me ir em vez disso. Os poderes de Oriumi são mais adequados para ficar e proteger Horishio, disse Yoruichi, intervindo. Ishigo concordou.
Sim, Oriumi, você é crucial para a nossa defesa. Certo, Oriumi admitiu. Ela sabia que sua força de combate não estava no mesmo nível das outras. Yoruichi e Tatsuki trocaram olhares e imediatamente saíram. Em outro lugar, Anzo no Kui sentiu a pressão espiritual das duas mulheres e enviou 2 de seus subordinados para persegui-las, enquanto ele seguia diretamente para a casa de Ichigo. Da última vez que ele esteve no mundo dos vivos, havia prédios perto da casa de Ichigo. Agora toda aquela área havia se transformado em um terreno baldio claramente suspeito. Sem hesitar, no Kui desceu do alto e atingiu a barreira. Rachadura. A barreira se quebrou, revelando a estrutura oculta. Ichigo calmamente saiu para confrontá-lo, embora sua expressão tenha mudado ao ver a aparência de Nukui. Agora ele estava vestido inteiramente com uma armadura pesada, sacrificando toda a mobilidade, apesar de ser um assassino. O rosto de Nukui se iluminou. Kurosaki Ichigo. Finalmente te encontrei. Preocupado com a segurança de Ichigo, Horishi correu e gritou. Seu alvo sou eu, não é? Kei-Ryu e Enryu ficaram assustados e rapidamente a arrastaram de volta para dentro. Mas Nukui não lhe deu atenção. Seus olhos permaneceram fixos em Ichigo. Calha a boca. Se esse pirralho vai morrer ou não, não tem nada a ver comigo. Estou aqui para derrotar Kurosaki Ichigo, mesmo que isso me custe a pressão espiritual. Exatamente o que Ichigo queria. Então siga-me. Com isso, Ichigo desapareceu com Shunpo. Não corra. Nukui gritou, usando Shunpo para persegui-lo. Horishi olhou preocupada pela janela. Ele vai ficar bem, certo? Oriumi a tranquilizou. Não se preocupe. Ichigo ficará bem. Mas Rukia notou algo estranho. Em todas as lutas anteriores de Ichigo, Horishi nunca pareceu tão preocupado. Por que agora? Antes que ela pudesse pensar mais nisso, outro assassino emergiu da sombra de Nukui. Hehehe, o Anzo-sama é realmente generoso, deixando um prêmio tão grande para mim. Aceitarei com prazer. Um homem baixo saltou de trás de uma casa próxima, empunhando uma arma estranha parecida com uma foice. Rukia estreitou os olhos e sacou sua Zanpakutou. Dense, Sode no Shirayuki. Sua lâmina branca e pura reapareceu em sua mão. Ela não hesitou. Saltando alto, pousou atrás do assassino e brandiu delicadamente sua lâmina. Primeira dança, lua branca. Rachadura. O assassino ficou instantaneamente envolto em gelo. Uau! Lady Rukia é incrível! Exclamou Horishi. Mas Rukia apenas franziu a testa. Algo estava errado. Essa garota, ela só demonstrava preocupação com Ichigo. Em relação aos outros, ela demonstrava admiração, mas não medo. E no entanto, Ichigo era o mais forte entre eles. Voltando-se para Kenryu e Enryu, Rukia ordenou. Eu não matei esse. Mantenha-o vivo, precisamos interrogá-lo, e depois ele pode servir como testemunha. Como esperado do herdeiro Kushiki. Tão meticuloso. Kenryu rapidamente elogiou. Mas, para choque de todos, o assassino congelado começou a liberar pressão espiritual. Rachadura. A pressão espiritual vermelha aumentou quando o gelo se quebrou. Hehehe, meu nome é Jinai Kotora, subordinado de Anzo-sama. Ele disse, erguendo sua foice. Sem dúvida, a Zanpakutou mais linda da Sociedade das Almas. Você é forte. Se eu não tivesse conseguido esta lâmina Mukugara, não teria a menor chance. Os olhos de Rukia se estreitaram. Lâmina Mukugara. Exatamente. Kotora sorriu e levou a arma à boca. Veja isso, meu poder. Para o horror de todos, ele arrancou um pedaço de metal da lâmina e o comeu. Instantaneamente, sua pressão espiritual disparou quase ao nível de tenente. Este é o poder da lâmina Mukugara? Rukia ficou perplexa. Será que a família Dairenji realmente conseguiria criar algo tão poderoso? Ela não teve tempo para pensar. Lâminas brotaram das costas de Kotora como asas. Já está com medo? Ele provocou. Rukia não respondeu. Ela levantou a mão. A do 31, Shakaku. Uma bola de fogo vermelha foi disparada em direção a Kotora. Uff, inútil. Ele se esquivou e jogou uma lâmina para contra-atacar. Coisa. A chama derreteu a lâmina ao contato. Mas assim que suas lâminas traseiras se esgotaram, Kotora mordeu novamente mais poder, mais lâminas. Rukia, agora preocupada com a batalha que colocaria Horishi em perigo, gritou. Oriumi, leve-a para dentro. Consegui. Oriumi pegou Horishi e correu para dentro, com Kenryu e Enryu os protegendo de perto. Kotora atacou Rukia com Shunpo. Sua velocidade agora realmente atingiu o nível de tenente. Tão rápido, pensou Rukia. Mas ainda era administrável. Brilha, brilha, brilha. Lâminas voavam como mísseis teleguiados, mas Rukia as desviava enquanto atirava em Byakurai com uma mão para interromper seus movimentos. Essa estratégia de pipa frustrou Kotora. Droga, vocês lutam de um jeito tão irritante. Ele ficou mais furioso, mas não conseguiu pegá-la. Mais uma vez, quando suas lâminas acabaram, ele mordeu novamente. Desta vez, um número incontável de lâminas brotou, e Rukia viu sua chance. Ele só consegue reabastecer as lâminas mordendo a lâmina Mukugara depois de acabar. Ela se iluminou por dentro. A do 33, Sokatsui. Chamas azuis rugiam como fogo de metralhadora, forçando Kotora a reagir. Droga, tome isso. Ele pulou no ar e lançou todas as suas lâminas contra ela. Rukia sorriu. Era isso que eu estava esperando. Primeira dança, lua branca. Rachadura. O pilar branco de gelo congelou cada lâmina que se aproximava, mas deixou Kotora intocada. Tic. Enquanto Kotora se preparava para morder novamente, Rukia atacou. Bakudou 4, Ainava. Uma corda dourada disparou, prendendo sua mão que segurava a lâmina Mukugara. E isso não é tudo. Bakudou 30, Shitotsu Sansen. 3 rajadas triangulares douradas o prenderam na parede. Próximo, segunda dança, onda branca. Uma rajada congelante foi disparada de sua Zanpakutou e selou Kotora no gelo. Vamos ver você sair dessa. Mas às vezes, o orgulho vem antes da queda. Kotora rugiu, e sua pressão espiritual aumentou novamente. Desta vez, ele realmente atingiu o nível de tenente.
De jeito nenhum. O poder desta lâmina é infinito? Rukia ficou atordoada. Mas então algo estranho aconteceu. Em vez de atacar, Kotora gritou de dor. Sua pressão espiritual tornou-se instável, caótica. Como se algo sobrenatural estivesse acontecendo com ele. Arg! O corpo de Kotora se dissolveu em pura energia espiritual e foi devorado pela lâmina Mukugara. Os olhos de Rukia se arregalaram. A lâmina o havia comido. Essa arma está viva, não está? Ela sussurrou em choque. Ela se aproximou cautelosamente da lâmina, sem vontade de tocá-la. Nesse momento, os assassinos da família Kazedani reapareceram. Não se importavam se Hurishio viveria ou morreria. O que realmente queriam era a lâmina Mukugara. Dezenas deles morreram tentando recuperá-lo, mas no final conseguiram. Rukia franziu a testa profundamente. Claramente a arma era mais importante que as vidas. A ideia de uma arma que devorava seu portador deixou um frio em seu coração. Afinal, tanto poder sempre tem um custo. Principalmente quando esse poder nunca foi seu para começar. Enquanto isso, em outros lugares, tanto Tatsuki quanto Sena conseguiram atrair seus oponentes. O oponente de Sena se chamava Kyutoryu, um homem magro com cabelos roxos curtos, assim como os dela. Ele a perseguiu até o telhado de um prédio. Você já correu longe demais, mocinha. Agora vamos lutar, certo? Kyutoryu sorriu, claramente se divertindo. Sena olhou ao longe, longe o suficiente da casa de Ishigo. Ela parou. Você também usa uma dessas armas especiais, não é? Vamos lá. Me mostre o que você sabe fazer. Ah? Tão atrevida? Você é tão linda que quase não quero te matar. Um lampejo de crueldade apareceu em seus olhos. Capítulo 77. Kyutoryu girou sua lâmina Mukugara, liberando uma onda de névoa branca e espessa que rapidamente envolveu Sena. Ha. Garotinha, este é o meu poder. Eu posso me elementarizar dentro da névoa. Você nunca vai me acertar. Ao ouvir sua risada arrogante, Sena ficou momentaneamente atordoado. Sério? Esse cara acabou de se meter na armadilha perfeita? Névoa? Essa é exatamente a minha especialidade. Com uma expressão estranha, Sena liberou sua Zanpakutou. Caia na noite velada, Mirokumaru. No momento em que sua Zanpakutou apareceu, um redemoinho sem forma surgiu de seus pés. A névoa, impregnada de pressão espiritual, foi dissipada sem esforço algum. O quê? Que tipo de Zanpakutou é essa? Kyutoryu gritou, em pânico, sua forma elemental estava começando a se desfazer. Sena olhou ao redor, nada impressionado. Que pena para você. Minha Zanpakutou controla o vento. Sua névoa? Totalmente neutralizada. Erguendo Mirokumaru, ela cantou. Devora e engole. Mirokumaru. Um vórtice de vento se formou ao redor dela e rapidamente se expandiu para um tornado. A força de sucção puxou instantaneamente a névoa ao redor, triturando o ar como um liquidificador. E Sena, parada no centro, permaneceu completamente ilesa. Ela continuou a girar sua lâmina, aumentando o poder do tornado. Preso ali dentro, Kyutoryu não conseguia nem grunhir. Ele foi reduzido a cinzas no local. Assim que a névoa se dissipou completamente, Sena recolheu Mirokumaru e esperou. Não vendo sinal do oponente, ela se virou e foi embora. Mas, sem que ela soubesse, a lâmina Mukugara de Kyutoryu não havia sido destruída. Permaneceu no chão. Somente depois que ela voou para longe no vento, os assassinos da família Kazumioji emergiram e a recuperaram. Enquanto isso, a batalha de Tatsuki com Enya terminou em um choque de força bruta, culminando em uma bola de fogo composta de 1/3 de sua pressão espiritual, incinerando seu inimigo até as cinzas. Agora, restava apenas um campo de batalha. No céu, Anzo no Ku enfrentou Ishigo. Você é realmente poderoso, Kurosaki Ishigo. Eu só tinha ouvido seu nome antes, mas nunca imaginei que seu poder seria tão imenso. Eu sonhava em lutar com você. Ishigo olhou fixamente, incapaz de entender aquela energia fanática. Esse cara é ainda mais louco que o Zaraki, me perseguindo só para brigar. Mas eu era fraco demais, continuou Anzo. Então vendi minha alma ao diabo para me tornar forte o suficiente para desafiá-lo. Ele agarrou sua brilhante lâmina Mukugara dramaticamente. Ishigo balançou a cabeça. Não sei onde você ouviu meu nome, mas deixe-me esclarecer uma coisa. Eu não gosto de brigar. O quê? Alguém com a sua força não gosta de lutar? Anzo ficou perplexo. Ele e Ishigo eram como dois seres completamente diferentes. Mas Ishigo só lutava para proteger, não por uma questão de batalha. Então eu vou enfiar isso em você. Anzo rugiu, sua pressão espiritual aumentando, quase ao nível de capitão. Ishigo não esperava que a lâmina Mukugara aumentasse tanto o poder. Ao notar o espelho no braço de Anzo, Ishigo sabia que aquele era o verdadeiro núcleo da lâmina. Este já era o terceiro encontro deles. Sem nem mesmo usar Bankai, o chumbo de Ishigo, aprimorado por Yoruichi, lhe deu uma velocidade avassaladora. Sua forma em constante mudança deixou Anzo desorientado. Pare de se esquivar. Encare-me de frente. Anzo gritou, girando no ar tentando pegar Ishigo. Mas a velocidade de Ishigo continuou aumentando, até que Anzo não conseguiu mais acompanhá-lo. Então Ishigo aproveitou o momento. Aparecendo diante do rosto de Anzo, sua Zanpakutou já em forma crescente, Ishigo cortou. Rachadura. Não para o corpo de Anzo, mas para o espelho da lâmina Mukugara. O espelho se estilhaçou em inúmeros cacos. Uf. Agora você não pode mais criar seu mundo espelho. Anzo zombou. Verdade, antigamente isso me preocuparia. Mas agora, ele levantou as duas mãos em direção à lua, os cacos do espelho refletindo a luz em todas as direções. Uma luz brilhante envolveu Ishigo, formando um reino ilusório bizarro. Haha, isso é checkmate. Mas de repente a ilusão começou a mostrar distorções instáveis. O quê? Por quê? Gritou Anzo. O espaço havia se tornado instável, além até mesmo do seu controle. Rachadura. O som de espelhos quebrando novamente. Desta vez, muito mais rápido do que o esperado. RH. O rugido de Ishigo quebrou a ilusão, e ele apareceu bem na frente de Anzo mais uma vez.
De jeito nenhum. Essa era a minha técnica de ilusão mais forte, aquela que sacrifica o espelho. Aizen Souzuki, ilusão mais forte? É claro, mas algo havia mudado em Ichigo. Na mão direita, ele ainda segurava seu clássico Zangetsu enorme, mas sua mão esquerda, agora empunhava uma Zanpakutou completamente nova e preta, parecendo uma enorme Odachi com mais de 3 metros de comprimento. Impressionante, disse Ichigo calmamente, apontando a lâmina para Anzo. Você realmente me forçou a usar isso. Espera, você não deveria ter 2 Zanpakutou. Anzo gaguejou. Ichigo inclinou a cabeça. Quem disse? O rosto de Anzo escureceu. Ele arrancou sua armadura pesada, revelando a verdade grotesca por baixo. Metade do seu corpo estava envolta em tentáculos monstruosos, semelhantes aos de um polvo. Em seu braço direito, um grande olho amarelo piscou. Kug. As pupilas de Ichigo se contraíram. O que é aquilo? O rosto de Anzo se contorceu de dor. Para ganhar o poder de lutar com você, tive que pagar um preço. Ele aumentou sua pressão espiritual novamente. Já. Os tentáculos começaram a devorar mais partes do seu corpo. Toda a parte superior do seu tronco foi engolida. Embora mais forte, Anzo agora parecia um homem condenado à morte. Ichigo olhou fixamente. Por quê? Por que ir tão longe só para lutar comigo? Pela família Kazumioji, gritou Anzo. Mas Hurishio está aqui. Por que não protegê-la em vez de tentar matá-la? Você não entende. Anzo gritou enfurecido. Eu nasci na casa dos Kazumioji. Nossa família antigamente forjava lâminas secretas para a família real? Lâminas tão proibidas que eles mataram seus próprios aliados após derrotar Olols para preservar o segredo. Ichigo ficou atordoado. Ele não tinha ideia de que a família Kazumioji fazia tais coisas. Esse legado não deveria ter continuado. Mas enquanto Olols existir, Kazumioji também deve existir. Mas olhem para nossa herdeira Kazumioji Hurishio. Ela é só uma criança. O que ela sabe fazer? Conseguirá ela manter os costumes ancestrais? Será que ela consegue ao menos empunhar uma lâmina Mukugara? Ela não pode. Então, pelo bem da nossa casa, ela deve morrer. Uma criança como ela não pode herdar o legado da família. Após seu desabafo, Anzo olhou para Ichigo. Mas Ichigo apenas olhou de volta, completamente perplexo. Não entendi, disse ele. Nada do que você está dizendo faz sentido. Anzo sentiu a fúria de Ichigo. Esse tipo de tradição imunda, vale mesmo a pena preservar? Ela é só uma criança. E é exatamente por isso que você não há força a ter tanta escuridão. A raiva de Ichigo transbordou. Anzo suspirou. Parece que nunca chegaremos a um acordo. Ichigo assentiu severamente. A lâmina Mukugara de Anzo começou a brilhar em roxo, comprimindo uma enorme energia em seu braço direito. Então morra. Anzo balançou sua lâmina. Um corte violeta atingiu Ichigo. Ichigo apenas levantou sua lâmina negra e a brandiu suavemente. Colidir. O golpe de força total de Anzo foi interrompido instantaneamente. Não é o suficiente. Você precisa de mais poder. Só assim poderá proteger Kazumioji. Anzo ficou louco. Ichigo suspirou. Nesse ponto não estava mais claro quem controlava quem, o homem ou a lâmina. Pare. Essa coisa vai te devorar. Mesmo que Anzo tivesse vindo para matá-lo, Ichigo não pôde deixar de respeitar sua convicção. Ele sabia que às vezes as pessoas não tinham outro caminho por causa do mundo em que viviam. Não, Kurosaki Ichigo. Mesmo que isso me consuma, eu vou te matar. Não vou deixar você estragar o plano do Lorde Kagerosa. A voz de Anzo começou a distorcer. Ichigo observou seu corpo inchar, emitindo luz roxa. Bum! Com uma explosão ensurdecedora, Anzo no Ku expandiu-se até seu limite e foi reduzido a pó. Ichigo observou em silêncio. Essas lâminas Mukugara são realmente um abismo. Assim que você tocá-las, elas irão consumir você pedaço por pedaço. Ele se virou para retornar ao lado de Hurishio. Enquanto isso, na câmara subterrânea da família Kazumioji, Kagerosa ficou diante de 4 lâminas Mukugara, balançando a cabeça. Tudo virou alimento para as lâminas, hein? Ninguém respondeu. Das sombras, Kifune, terceiro assento do Esquadrão 3, deu um passo à frente. Ao vê-lo, Kagerosa sorriu satisfeito. Enquanto o Gotei 13 se preparava para uma nova operação de treinamento conjunto proposta pelo capitão Amagai Shuzuki, a família Kazumioji também começou sua próxima fase. No dia seguinte, eles anunciaram o noivado de Hurishio Kazumioji com Yanezaburo. A notícia chegou rapidamente ao mundo dos vivos. Na loja de Urahara, Ichigo e os outros foram convocados para uma reunião urgente. O que está acontecendo, Sandal Hat? Ichigo perguntou ao entrar. Yoruichi respondeu calmamente, sente-se primeiro, Ichigo. Nós explicaremos tudo. Ichigo estalou a língua, mas sentou-se. Rukia e Sena vieram atrás dele e sentaram-se ao seu lado. Capítulo 78. Depois que todos estavam sentados, Urahara Kizuki falou. Agora mesmo, recebemos notícias da Sociedade das Almas. O criado da família Kazumioji, Kagerosa Inaba, anunciou que os preparativos para o casamento de Kazumioji Hurishio e Yanezakishu estão em andamento. A cerimônia está marcada para daqui a alguns dias com convites estendidos a todos os capitães, tenentes e casas nobres. A sala inteira ficou atordoada. Rukia franziu a testa. Mas Hurishio ainda está aqui no mundo dos vivos. Quem Kagerosa planeja apresentar no casamento? Yoruichi balançou a cabeça. Se ele ousou fazer esse anúncio, ele deve estar confiante em seu plano. Urahara assentiu. Exatamente. Suspeito que ele pretenda usar um dublê para substituir Hurishio na Sociedade das Almas e completar a cerimônia. Sena concordou. Isso faria sentido. Depois de usar o dublê uma vez, ele pode desaparecer convenientemente. Kagerosa pode então instalar Yanezakishu como novo herdeiro de Kazumioji e consolidar seu controle. Rukia continuou a partir daí.
Certo. Ele pode até alegar que Horishio adoeceu e não consegue mais cuidar dos assuntos da família. Ele poderia simplesmente deixá-la abandonada no mundo dos vivos, sem nunca mais precisar dela. Então, se Horishio não retornar à Sociedade das Almas para expor a mentira, o plano de Kagerosa terá sucesso, concluiu Ichigo. É bem inteligente. Se Horishio quiser evitar ser casada sem a sua vontade, ela tem que voltar exatamente o que ele quer. Ele pode prendê-la e a todos que estiverem com ela. E se ela não aparecer, o plano dele vai dar certo, acrescentou Urahara com um toque de respeito. Tenho que admitir, o cara é esperto. E agora, Ichigo? Rukia perguntou. Vamos deixar que ela se case assim? Ichigo balançou a cabeça. Não deveríamos perguntar o que ela quer primeiro? Todos pararam. É claro, a opinião de Horishio era o que mais importava. Rukia rapidamente contatou Kenryu e Enryu para trazer Horishio. Enquanto isso, Ichigo recebeu uma ligação de Soifon. Alô? Soifon? Ichigo, eu investiguei aquele assunto que você perguntou. Ontem à noite vi Kifune, terceiro assento do Esquadrão 3, entrando sorrateiramente na propriedade Kazumioji. Ele achou que poderia evitar ser detectado, mas não por mim, disse ela com satisfação presunçosa. Então é ele quem está conspirando com a família Kazumioji, murmurou Ichigo. Um terceiro assento. É um oficial de alta patente do Gotei 13. Impressionante. E aquele idiota do Kagerosa até fez um relatório para o Gotei 13, para mim, disse Soifon com um sorriso de escárnio. Ele alegou que pessoas do mundo dos vivos poderiam atrapalhar a cerimônia de casamento e pediu apoio ao Gotei 13, ela acrescentou friamente. Ichigo riu. Então o que você disse? Claro que aceitei. Vou pessoalmente fazer uma grande surpresa para ele durante o casamento, disse ela, sombria. Ele acha que seu título de nobre da família Xien lhe trará ajuda. Ele nunca suspeitou que eu estivesse investigando o tempo todo. Obrigado, Soifon. Suas informações foram inestimáveis, disse Ichigo com sinceridade. Soifon ficou um pouco perturbado. Bem, não é nada. Só estou cumprindo meu dever. Então ela hesitou antes de perguntar suavemente. Você virá para a Sociedade das Almas desta vez, Ichigo? Sim, vou sair em breve. Ok, estarei esperando. Depois de desligar, Ichigo contou tudo o que Soifon lhe disse. Yoruichi riu baixinho. Deixe que Soifon descubra todo o esquema. Urahara tirou o chapéu. Momento perfeito. Ele tem as habilidades, mas não a sorte. Nesse momento Horishio chegou. Ichigo explicou a situação para ela, Kenryu e Enryu. Senna se virou para ela. Então, o que você acha, Horishio? A decisão é sua. Kenryu e Enryu imploraram. Por favor, não vá, princesa. É claramente uma armadilha. Mas Horishio se levantou e balançou a cabeça firmemente. Preciso ir. Isso diz respeito à família Kazumioji. Como chefe dela, não posso abandonar meu dever. Ela se virou para Ichigo. Você prometeu, lembra? Você disse que não me deixaria casar com alguém que eu não quisesse. Bem, eu não quero me casar com esse Yanezaki-shu. Ichigo assentiu. Entendi. Estarei lá no dia da cerimônia. Horishio sorriu e piscou. Então cabe a você vir invadir meu casamento. Kenryu e Enryu cederam. Então, por favor, permita-nos acompanhá-la, princesa. Horishio assentiu. Sim, vamos juntos. Rukia disse. Revelaremos o plano de Kagerosa no casamento. O Gotei 13 já sabe com quem ele está conspirando. É hora de agir. Senna acrescentou. Ele jogou mal. Um casamento público era uma faca de 2 gumes, e ele escolheu errado. Urahara olhou para o telefone. A cerimônia será em 3 dias. Evento público. Ichigo assentiu. Então em 3 dias iremos à propriedade Kazumioji e o exporemos. Eu vou com Senna, disse Rukia. Tatsuki e Oriumi devem ficar aqui caso algo aconteça. Yoruichi, se as coisas derem errado, traga-os para nos ajudar. Entendido. Eu os guiarei se necessário, confirmou Yoruichi. Vou preparar a documentação para entrar na Sociedade das Almas, acrescentou Urahara. Até mesmo usar um portal familiar exige isso. Com tudo pronto, só restava esperar a ação de Kagerosa. Naquela noite, no telhado da loja Urahara, Horishio sentou-se sozinho, observando o vento. Ichigo se juntou a ela e sentou-se ao seu lado novamente. Nervoso, ele perguntou. Ela balançou a cabeça. Na verdade, não. Só, refletindo. Quando eu era pequeno, o vovô Kagerosa era gentil comigo. Ele era uma das pessoas que mais me amavam. Mas depois que meus pais morreram, ele mudou. Era como se ele tivesse se tornado uma pessoa diferente. Se eu cometesse o menor erro, ele punia as pessoas ao meu redor. E agora? Sua voz sumiu. Ela se apoiou em Ichigo e puxou sua manga. Prometa que virá em 3 dias, Ichigo. Não quero ser forçada a um casamento que não quero. Ichigo assentiu gentilmente. Eu prometi, não prometi? Vou manter minha palavra. Obrigado, Ichigo, por tolerar alguém tão egoísta quanto eu. Ela colocou os braços em volta da cintura dele e enterrou o rosto em seu peito. Claro, Ichigo só a via como uma irmã mais nova. Sua pequena estatura tornava fácil esquecer, Horishio tinha décadas de idade. Ela entendia as coisas, mesmo que Ichigo não percebesse direito. Ichigo, eu te amo. Ela sussurrou. Mas nem mesmo a audição sobre-humana de Ichigo conseguiu captar as palavras. Ele apenas ficou sentado com ela em silêncio, observando as estrelas. Na manhã seguinte, vamos primeiro para a Sociedade das Almas. Apresse-se e siga-nos, Ichigo. Horishio acenou. Sim, estaremos logo atrás de você, Ichigo assentiu. Horishio abriu o portão e entrou. Rukia se virou para Ichigo. Vamos. Certo. Sociedade das Almas. Vocês finalmente conseguiram, Soifon os cumprimentou. Capitão Soifon reconheceu Rukia. Kazumioji é uma grande casa nobre, explicou Soifon. Até que se exponham, o Gotei 13 não pode agir. Então, Ichigo, precisamos que você descubra a verdade no casamento. Só então poderemos intervir legalmente. Ichigo assentiu. Obrigada, Soifon.
Você mencionou que Kagerosa pediu para você ser guarda no casamento? Ela assentiu. Sim, e o verdadeiro alvo dele é você. Cuidado, ele pode tentar qualquer coisa. Nesse momento, Kenryu e Enryu vieram correndo. Algo está errado. A princesa Hurishio está desaparecida. O quê? Não faz nem uma hora. Rukia ficou atordoada. Como você pôde perder uma garotinha? Ela gritou. Será que Kagerosa poderia tê-la capturado? Perguntou Sena. Não temos certeza, disse Kenryu em pânico. Entramos pelo portão planejando encontrá-la. Mas então um clarão branco nos cegou, e quando olhamos novamente ela havia sumido. Droga! Ishigo cerrou os dentes. Sem a própria Hurishio, ninguém acreditará em uma palavra do que dizemos. Sena levantou a mão. Então quebramos o impasse. Todos se voltaram para ela. Como? Simples. Atrapalhamos o casamento. Ela continuou. Mesmo que ele a capturasse, ele jamais deixaria a verdadeira Hurishio comparecer. É muito arriscado. Então, quem está na cerimônia é definitivamente um dublê. Explodimos tudo. Soifon assentiu. Cause uma cena, grande o suficiente para que o Gotei 13 tenha que intervir. Rukia concordou. Isso chamará a atenção do capitão comandante. Soifon assentiu novamente. Se isso acontecer, muito provavelmente o Esquadrão 2 e outra equipe serão despachados. Ela fez uma pausa pensando. Esquadrão 3. Capítulo 79. 2 dias depois, na propriedade Kazumioji, Kagerosa estava orgulhosamente diante dos convidados do casamento, com um sorriso presunçoso estampado no rosto. Chamas de ambição ardiam em seus olhos. Ao lado dele, Yanezakishu olhou afetuosamente para sua futura noiva, sua futura esposa. Hurishio, eu sei que esse casamento foi arranjado, mas eu realmente gosto de você, ele disse calorosamente para o atordoado e indiferente Hurishio, que seguiu Kagerosa e Shu até o palco como uma marionete. Ao chegarem à plataforma cerimonial, Kagerosa declarou confiantemente. Eu agora declaro o início do casamento entre Kazumioji Hurishio e Yanezakishu. Naquele exato momento, espere um minuto. 5 silhuetas apareceram no telhado em frente ao palco. O sorriso de Kagerosa só aumentou. Ele já esperava por isso. De baixo, os convidados olharam para cima, chocados. Eram 5 Shinigamis, Ishigo e seus companheiros. Kagerosa bateu palmas. Kurosaki Ishigo, eu estava esperando por você. Capitão Soifon, ele é seu. Soifon saiu das sombras e ao lado dela, Omaeda Mareshio desceu com um esquadrão completo de soldados da 2ª divisão, cercando o grupo de Ishigo. Claro, estava claro que Soifon não havia contado a Omaeda suas reais intenções. Ele ainda achava que essa era uma tarefa padrão. Soifon começou sua apresentação. Kurosaki Ishigo, 4º assento do Esquadrão 4 e discípulo pessoal da Capitão Noana. Por que você se intrometeu sem ser convidado? Ishigo, já um ator experiente, entrou na brincadeira. Porque aquele ali naquele palco não é o verdadeiro Hurishio. Estou aqui para expor sua farsa. Que bobagem. Que provas você tem? Desafiou Soifon, sem intenção de atacar. Apenas passando as falas para Ishigo. Olha esses dois aqui do meu lado. São os criados pessoais da Hurishio. Ela está desaparecida há 2 dias. A garota no palco é falsa, declarou Ishigo, apontando para Kenryu e Enryu. Aqueles dois já foram expulsos da casa dos Kazumioji. Você claramente o subornou para nos caluniar. Kagerosa zombou. Todos, olhem, a princesa Hurishio está aqui neste palco. Os nobres abaixo começaram a murmurar. Foi então que ela deu um passo à frente. Rukia. Acredito que a maioria de vocês me reconhece. A expressão de Kagerosa congelou. Eu sou Kushiki Rukia, irmã de Kushiki Byakuya. Hurishio é minha querida amiga, e aposto a honra do clã Kushiki nisso. Aquela garota no palco não é a verdadeira Hurishio. Estrondo. O nome do clã Kushiki, a mais alta das 4 casas nobres, caiu como um martelo. Todos os nobres presentes ficaram em silêncio sob o peso de seu status. Na Sociedade das Almas, os nobres de fora das 4 grandes casas eram pouco mais que vassalos. E agora um dos herdeiros das 4 estava ali, desafiando ousadamente o plano de Kagerosa. Gotas de suor se formaram em sua testa. Ninguém me disse que aquele maldito Shinigami com cabeça de cebola era um Koshiki. Essa informação que faltava tinha acabado de desvendar toda a sua estratégia. Capitão Soifon, você certamente não vai acreditar nessa alegação infundada? Kagerosa disse fracamente. Soifon olhou para ele friamente. Então, você está sugerindo que o clã Kushiki está espalhando mentiras? Seu rosto ficou pálido. Espera, você não deveria estar me ajudando? Soifon sorriu para si mesma. Sentindo calor agora, hein? Não. Deve haver algum mal-entendido. O clã Kushiki não nos caluniaria sem motivo. Percebendo que estava encurralado, Kagerosa olhou para seu último trunfo. Princesa, por favor, esclareça a situação. Todos os olhos se voltaram para o palco quando Hurishio estava prestes a falar, mas Ishigo, tendo confirmado que ela era falsa, agiu primeiro. Ele sacou sua Zanpakutou, lançando um Jetsuga Tencho azul direto nela. Droga! Protejam a princesa, gritou Kagerosa completamente em pânico. A falsa Hurishio não se preocupou mais em fingir. Ela desapareceu num piscar de olhos. Nesse ponto, até o nobre mais idiota percebeu que algo estava errado. Soifon gritou uma ordem. Vou reportar isso diretamente ao capitão comandante. Espero que você possa explicar tudo, Kagerosa. Com seu grito, os soldados da 2ª divisão se retiraram. Ishigo gritou. Hurishio, estou indo atrás de você. Não vou deixar você se casar sem a sua vontade. Com isso, Ishigo e seu grupo desapareceram em chumbo. Os convidados, tendo visto a cena dramática se desenrolar, dispersaram-se com a mesma rapidez. E quanto à cerimônia? Ninguém mais se importava. Pela primeira vez, Kagerosa sentiu que tudo estava saindo do controle. Não preciso informar essa pessoa imediatamente. Em outro lugar, Soifon apresentou um relatório completo e detalhado ao capitão comandante Yamamoto Genryuzai.
Mas para sua surpresa, chega Capitão Soifon. Este assunto referente à nobreza não é mais da sua conta. Considere-o encerrado. Mas, antes que ela pudesse protestar, Unoana e Byakuya balançaram a cabeça sutilmente. Sim, capitão comandante, ela disse com os dentes cerrados. Ela deu um passo para trás, ao lado de Unoana. O velho se virou para os capitães reunidos. Não falaremos mais sobre o incidente com Kazumioji. No entanto, precisamos falar sobre Kurosaki Ishigo. Byakuya deu um passo à frente. Como chefe do clã Kushiki, respeitarei as leis da Sociedade das Almas. Já que Kurosaki Ishigo e minha irmã Rukia entraram na propriedade Kazumioji sem permissão, eu os prenderei pessoalmente. A sala inteira ficou em silêncio. O Kitaki pensou consigo mesmo. Droga, nem fingir mais, né? Isso é um disfarce de primeira. Até Yamamoto teve dificuldade em manter uma cara séria. Unoana acrescentou. Eu deveria ir, Ishigo é meu discípulo. O erro de um aluno deve ser resolvido pelo seu professor. Os outros capitães ficaram sem palavras. Ninguém se lembrou de que Unoana também foi rebelde com Ishigo da última vez? Amagai Shuzuki ficou completamente atordoado. Então é isso que significa ter conexões. Sentindo que a situação estava fugindo do seu controle, Amagai se aproximou. Deixe que eu cuido disso. O Esquadrão 3 é uma unidade de apoio, e eu não tenho nenhuma ligação pessoal com Kurosaki Ishigo. Não haverá preconceito, eu o trarei. Yamamoto assentiu. Ótimo. É isso que eu quero ouvir. Soifon acrescentou. Então o Esquadrão 2 assumirá a liderança, com o Esquadrão 3 dando suporte. Amagai concordou sem hesitar. Yamamoto encerrou o assunto. Vamos ver o que Kurosaki Ishigo realmente está aprontando. Byakuya e Unoana não disseram nada. Eles não acreditavam que Amagai pudesse capturar Ishigo de qualquer maneira. E quanto aos crimes, quem realmente se importava? Eles só se manifestaram para manter as intenções de Yamamoto sob controle. Eram todos veteranos do esporte. No dia seguinte, Ishigo deliberadamente se permitiu ser confrontado por Amagai Shuzuki. Diante dele, Amagai imediatamente se sentiu desconfortável. A pressão espiritual de Ishigo estava muito além do que ele esperava. Os membros do Esquadrão 3 que estavam próximos ficaram inquietos, mas Amagai levantou a mão. Fiquei aí. Eu cuido disso pessoalmente. Ishigo olhou para ele. Você é o novo capitão do Esquadrão 3? Isso mesmo. Eu sou Amagai Shuzuki. Já ouvi falar de você, Kurosaki Ishigo, o prodígio do capitão Unoana, o mais jovem a dominar o Bankai. Ishigo deu de ombros. Sou apenas Ishigo. Títulos não importam. Kenryu e Enryu estavam se infiltrando na propriedade Kazumioji em busca de Hurishio. Apenas Rukia e Sena permaneceram com Ishigo. Avaliando o novo capitão, Ishigo ficou intrigado. Se ele está envolvido com a conspiração Kazumioji, vamos testá-lo. Rukia e Sena recuem. Eu cuido disso. Sena sorriu. Claro, vamos apenas assistir ao show. Rukia suspirou e sentou-se ao lado dela. Amagai sacou sua Zanpakutou. Vamos começar, Ishigo. Ele fez um chumpo no ar e desceu com um golpe pesado, mas Ishigo segurou a lâmina sem esforço algum com uma mão. Amagai tentou agarrá-lo, mas Ishigo afastou seu braço. O confronto terminou sem que nenhum dos lados ganhasse terreno. Impressionante. Como esperado de um novo capitão, velocidade e potência são de primeira linha, comentou Ishigo enquanto empurrava Amagai para trás com um único golpe. Amagai forçou um sorriso. Ele está me criticando. Você é mais forte do que eu esperava. Mas isso não será suficiente. Ele pendurou sua Zanpakutou nas costas. Atravesse Raika. Num instante, sua lâmina se transformou, sua ponta se tornou uma garra em forma de gancho. A proteção parecia um tubo de respiração pálido. A arma inteira pulsava com energia semelhante a magma. A pressão espiritual explodiu como uma erupção vulcânica. Ishigo sorriu. Não é um Shikai ruim. Nesse caso, ele levantou sua lâmina. Grite, Zangetsu. O cutelo gigante apareceu mais uma vez, e a pressão espiritual de Ishigo se multiplicou, dominando completamente a de Amagai. Que poder aterrorizante! Amagai sussurrou, impressionado. Ele lançou um corte de fogo no chão. Ótimo! Jetsuga! Tensho! Ishigo disparou sua própria onda azul, apagando o fogo e voando direto em direção a Amagai. Vou bloquear! Amagai enfrentou isso de frente, derramando energia espiritual em Raika. Ele mal conseguiu desviar o Jetsuga Tensho para o céu, mas ele ficou ofegante, claramente exausto. Aquilo foi um golpe e tanto ele admitiu o ofegante. Capítulo 80. Igualmente sua Zanpakutou também é muito poderosa. Ishigo e Amagai Shuzuki trocaram elogios. Nesse momento Rukia interrompeu. Ishigo, não temos tempo. Apresse-se e acabe com ele. A família Kazumioji pode estar movendo Bakoto agora mesmo. Ao ouvir o nome Bakoto, Amagai gritou de repente. Bakoto? Você quer dizer o Kakioto? Ishigo, que estava atacando Amagai, parou no meio do caminho. Você sabe sobre essa arma? Ele perguntou. Amagai embainhou sua Zanpakutou e se virou para os membros da terceira divisão que estavam próximos. Voltem para a divisão. Preciso falar com Kurosaki Ishigo. Sim, capitão. Francamente, os membros da terceira divisão não tinham vontade de lutar contra Ishigo, então quando ouviram a ordem, eles partiram sem hesitar. Mesmo quando saíram, Ishigo e os outros permaneceram cautelosos com os olhos fixos em Amagai. Percebendo a suspeita deles, Amagai falou. Na verdade, eu mesmo tenho investigado os Bakoto. Há algum tempo, meu tenente, Kira Izuru, descobriu que nosso terceiro assento, Kibune Makoto, tinha ligações com a família Kazumioji. Não só isso, ele ouviu Kibune falando sobre os Bakoto. Eu não queria que Kira o assustasse, então ordenei que ele seguisse Kibune secretamente e tentasse descobrir evidências de seu conluio com a família Kazumioji. E a noite em que Kibune entrou na propriedade Kazumioji, foi a mesma noite em que vocês três invadiram aquele casamento indesejado. Ishigo, Rukia e Sena olharam para Amagai sem dizer uma palavra. Depois de um momento, Ishigo olhou para os outros e finalmente perguntou. Então o que você está dizendo, capitão Amagai?
Quero me juntar a vocês. Sinceramente, preciso saber o que meu terceiro assento e a família Kazumioji estão escondendo. Tudo bem, mas você não será procurado pelo Gotei 13? Perguntou Sena. Não podemos nos preocupar com isso agora. Quando a verdade for revelada, acredito que o capitão-chefe Yamamoto entenderá, disse Amagai confiante. Então vamos para a propriedade Kazumioji. Vamos procurar Lurishio e reunir evidências do conluio da família Kazumioji com Kibune, declarou Ishigo. Os 4 imediatamente correram em direção à propriedade. Enquanto isso, ao ouvir que Amagai havia se juntado ao grupo de Ishigo, Yamamoto Genryuzai ficou absolutamente furioso. Que vergonha! Isso é uma vergonha para o Gotei 13. Um capitão unindo forças com fugitivos durante uma missão para capturá-los. Rugiu ele. Declaro que a Seireitei está em estado de guerra. Todos os capitães, posicionem-se imediatamente e prendam Kurosaki Ishigo e Amagai Shuzuki, ordenou friamente. Espere, sensei. Tenho algo a dizer. O Kitaki Jushiro deu um passo à frente. O que foi, o Kitaki? Você está aqui para defender esses traidores? Yamamoto latiu. Não, sensei. O que eu quero dizer é que tudo o que está acontecendo agora parece estar conectado à família Kazumioji. Não deveríamos investigá-los primeiro antes de perseguir Ishigo e os outros, sugeriu o Kitaki. O Kitaki não foi claro. Não investigue a família Kazumioji. Apenas prenda Kurosaki Ishigo e Amagai Shuzuki. Yamamoto latiu. No entanto, todos os capitães presentes exibiam expressões complicadas. Alguns eram indiferentes, outros claramente apoiavam Ishigo. As divisões 2, 4, 6, 8, 11 e 13 estavam todas inclinadas para Ishigo. Itsugaya, da 10ª divisão, estava inseguro e queria observar por mais tempo. Mayuri, da 12ª divisão, não se importava nem um pouco. Ele achava que fazer experimentos era muito mais interessante do que capturar fugitivos. Apenas Komamura, da 7ª divisão, parecia genuinamente pronto para seguir as ordens de Yamamoto. Se Yamamoto soubesse o que estava acontecendo abaixo dele, ele poderia gritar. O que está acontecendo com o Gotei 13? Por que tudo desmorona quando Kurosaki Ishigo está envolvido? Ele é algum tipo de súcubo. Foi uma insubordinação flagrante. O Nohana foi a primeira a se desculpar. Somos a 4ª divisão, um esquadrão médico. Capturar pessoas não é nossa especialidade. É melhor deixar isso para as divisões mais voltadas para o combate. Sem dizer mais nada, ela se virou e foi embora. Não tinha a mínima intenção de ajudar a capturar Ishigo. Kenpachi foi o próximo. Incrível. Estou louco para lutar com Kurosaki Ishigo de novo. Você disse que ele está na mansão Kazumioji? Estou indo para lá agora para lutar com ele. A pressão arterial de Yamamoto disparou. Você vai prendê-lo ou demolir a propriedade dele? Byakuya declarou friamente que, como mais velho da família Kushiki e irmão de Rukia, ele era responsável pelas ações dela. Ele os traria de volta para a família para poder repreendê-los duramente. Soifon insistiu que, como chefe da milícia executiva, ela deveria lidar com a situação. Ela não gostava de Ishigo há muito tempo e o arrastava pessoalmente de volta para a 2ª divisão para disciplina. Enquanto isso, Kira Izuru, que estava monitorando Kibune, fez uma descoberta chocante. Seguindo até uma arena de treinamento da 3ª divisão, Kira viu uma garota, Kazumioji Lurishio, presa lá. Ele nunca tinha visto antes, mas sabia que qualquer garota que Kibune prendesse devia ser muito importante. De pé no telhado, Kira se preparou para atravessá-la e resgatá-la. Mas foi então que apareceram assassinos da família Kazumioji. Cada um deles estava armado com uma bakoto. Eles estavam sacrificando suas vidas para ganhar tempo, para deixar os outros moverem Lurishio para um novo local. Droga! Esses soldados da morte são muito problemáticos. Kira murmurou, olhando para os corpos se acumulando. Todos lutaram até a morte. Nenhum se rendeu. Assim que Kira se preparou para persegui-lo, uma lâmina giratória semelhante a um disco voou em sua direção. Kira rapidamente levantou sua Zanpakutou para bloqueá-lo. Bem, impressionante. Você bloqueou meu Reppu tão facilmente, vice-capitão Kibune saiu, ajeitando os óculos. Ele estendeu a mão e pegou a lâmina Reppu que retornava. Eu sabia que era você, Kibune. Kira rosnou. Já relatei suas ações ao capitão. Renda-se agora, se confessar tudo, talvez seja poupado. Você contou ao capitão? E o que ele vai fazer? Respondeu Kibune, arrogante. Vendo sua teimosia, Kira agarrou sua Zanpakutou com mais força. Enquanto isso, de volta com Ishigo, eles receberam uma mensagem urgente. Senhor Kurosaki, disse a Magai, Kira me enviou uma mensagem. Ele encontrou Lurishio, mas foi bloqueado pelos soldados da morte de Kazumioji. Ela está sendo transferida de volta para a propriedade. Tudo bem. Estamos indo para lá agora. Ishigo desapareceu num piscar de olhos. Rukia e Sena o seguiram. A Magai suspirou e o perseguiu. É a arena de treinamento da 3ª divisão? Levante a cabeça, Wabizuki. Kira lançou sua Zanpakutou. A espada estranhamente curva reapareceu em suas mãos. Mas Kibune não entendeu a habilidade de Wabizuki. Ele continuou a lutar contra Reppu. Kira, astuto como sempre, deliberadamente colidiu mais algumas vezes antes de lançar Reppu de volta para Kibune. Como de costume, Kibune estendeu a mão para pegá-lo, e quase quebrou o pulso. Baque. Reppu caiu no chão, destruindo parte do piso e se cravando profundamente. Kibune ficou perplexo. Nunca imaginara uma trapaça tão suja. Fale. Qual é o seu objetivo? O que a família Kazumioji está realmente fazendo? Perguntou Kira. Mas Kibune apenas riu. Que Zanpakutou desonesto. De repente, uma pressão espiritual verde irrompeu de Kibune. Ele surgiu com tanta violência que a habilidade de Wabizuki foi completamente anulada. Em Bleach, a Heiatsu realmente reina. Mesmo alguém como Iwasha, quebrado como estava, não conseguiu lidar com as estatísticas absurdamente altas de Ishigo no final. Vai, Reppu. Desta vez, a lâmina era muito mais rápida e forte. Kira tentou bloquear, mas foi dominado e mandado embora. Ao colidir com um prédio, Kira não reapareceu imediatamente.
Ele havia se escondido nas sombras. Kibune entrou com arrogância. O que houve? Está se escondendo como um covarde, vice-capitão? De algum lugar invisível, a voz de Kira ecoou. Esse é realmente o seu poder? Ou você está sendo controlado pelos Bakoto? O eco tornou difícil para Kibune localizá-lo. Seu idiota. Estou aqui. Kira provocou. Confiante demais e imprudente devido à influência dos Bakoto, Kibune lançou o Reppu novamente. Kira esquivou-se usando o chumbo. A lâmina atingiu a parede. Kira usou a nuvem de poeira para diminuir a distância e cantou. A do 31, Shakaku. O ataque surpresa jogou Kibune contra uma parede, fazendo seus óculos voarem. Kira aproveitou a oportunidade. Antes que Kibune pudesse recuperar Reppu, Kira balançou Vabizuki diretamente em sua cabeça. Mas, para sua surpresa, Kibune revelou um segundo Bakoto escondido em sua mão esquerda. Naquele momento de desespero, Kibune não se importava mais com as consequências de se fundir com a arma. Seu braço esquerdo explodiu com pressão espiritual e repeliu Kira. Kira girou no ar e pousou em segurança, observando incrédula. O braço esquerdo de Kibune estava agora completamente fundido com o Bakoto, com as veias brilhando em verde. Com um movimento de mão direita, Reppu retornou a ele mais uma vez. Mate o Reppu. Agora completamente desequilibrado, Kibune lançou a lâmina em Kira novamente, dessa vez, tão rápido que Kira não conseguiu desviar. Ele só conseguiu bloqueá-lo com Vabizuki, segurando-se com dificuldade. Bum! O impacto derrubou o prédio inteiro. No entanto, isso também exauriu a Heiatsu de Kibune. O Bakoto em seu braço esquerdo começou a devorá-lo. Kira, apesar do estado debilitado, não se feriu gravemente. Ele voltou calmamente para a arena. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.